Muito boa tarde, gente bonita e do bem. Giza Mendes Nunes, aqui do Reverbera Cast. Estamos em março, mês internacional da mulher. Agora, no último domingo, tivemos um dia tão especial de comemoração, de homenagens, de honra. E como eu sou uma terapeuta hellingeriana, eu posso dizer que uma das frases que mais me impactou na vida até hoje é uma frase de Bert Helling que diz: a mulher é o centro da vida. E quando eu comecei esse projeto do Reverbera, que eu fiz a minha agenda semestral, que eu pensei no mês de março e na especialidade que é o mês de março, automaticamente eu pensei nessas duas pessoas que vão participar hoje aqui com a gente. Mulheres que têm uma caminhada de desafios e superações. E esse episódio de hoje é Mulher, Destino e Superação. E eu quero que vocês participem com a alma e o coração desse episódio, onde nós vamos receber a terapeuta, também pastora, Carol Lucena, e a minha querida amiga Patrícia Petersen. E eu acredito que hoje nós vamos ter momentos de muita emoção, de muito coração, de muito ensinamento, grandes histórias, histórias profundas que vão tocar o coração de muitas mulheres. Carol, querida, apresenta para esse povo lindo. Olá, boa tarde. Sou Carol Lucena, como a Gi já falou, sou pastora, sou terapeuta sistêmica e é uma grande honra estar aqui, Gi, né, matando a saudade, Pois é. né, receber esse convite para falar da nossa história, né, de superação. E uma das coisas que eu falo, né, eu tenho o projeto Florescer Vidas, que é um projeto de apoio emocional a mulheres, e a gente traz à existência a essência da feminilidade da mulher e deixar de chamar a mulher de guerreira, né? Que Uhum. na verdade nós somos seres sensíveis, nós somos seres especiais criados por Deus com um propósito, com um chamado, mas nós temos uma força de resiliência muito diferente. E isso Deus colocou dentro de cada uma de nós. E estou muito feliz de estar aqui hoje com você para compartilhar mais um pouco da minha história. Fiquei muito feliz com a. Quando eu soube que você estava perto, muita gente não sabe, mas eu e a Carol, a gente se conheceu em Manaus, alguns anos atrás. E a Carol participou de um dos meus círculos de constelação lá no Tropical Hotel. Foi um encontro fantástico entre a gente. Ela tem uma história muito forte de vida. E como eu falei, os primeiros nomes que eu pensei para essa edição do Mês da Mulher foi a Carol e a Patrícia. E agora eu quero ouvir um pouco a Patrícia, que é essa mulher linda, que a primeira vez que ela abriu a câmera eu falei, que mulher linda é essa, gente? E tem uma história muito forte. Patrícia, fala pra gente quem você é. Eu sou Patrícia Aparecida Petersen, eu sou psicóloga, sou formada em psicologia, mas eu não atuo. Atualmente eu tenho uma empresa de representação comercial e eu acho muito interessante a gente poder falar um pouco da nossa história, né? De contar os nossos desafios e que isso possa trazer como que eu posso dizer, tipo, para outras mulheres que passaram, para uma certa, olha, elas conseguiram, eu posso conseguir também. Eu acho bem interessante a gente passar isso para outras pessoas, principalmente mulheres que passaram pelo que a gente passou, não só na infância, na adolescência, e até hoje, né? O quanto a gente traz isso, a nossa história, os desafios até hoje, o quanto eles ainda impactam, de certa forma, na nossa vida. Até hoje, tem uma frase que muitas pessoas atribuem a muitos autores, né? Mas é uma frase que fala profundamente no coração de todo mundo. A infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, Todos os né? dias, Todos os praticamente. dias a gente pisa na infância, né? E, obviamente, quando a gente vai se equilibrando, quando a gente vai se conhecendo, quando a gente vai crescendo, se desenvolvendo, a gente tem a oportunidade de colocar a criança no lugar de criança. Eu digo que a Zahri, que é a minha cadela, é o lugar onde a minha criança se joga. E é um lugar maravilhoso, que a gente troca um afeto incrível. Os cães têm essa, os pets em geral, né? Mas a gente não pode deixar a nossa criança dirigir o carro da nossa vida, né? A gente tem que guardá-la. E quando eu pensei em vocês, embora vocês sejam mulheres que nasceram em pontos totalmente diferentes, se não fosse a busca por respostas, talvez a gente nunca se encontrasse as três, porque todas três têm um caminho muito próximo, muito parecido.
E por que que eu resolvi convidar vocês? Porque a Carol tem uma história muito profunda, porque não pôde conhecer os pais biológicos, foi criada pelas mães adotivas, e a Patrícia, embora tenha vivido e convivido com essa família, teve uma profunda desconexão na infância, especialmente com a mãe. E esse é um grande ponto que une a dor de muitas mulheres. E como você falou, a gente poder falar sobre isso num momento como esse e mostrar para mulheres que talvez estejam com outras versões que a gente já viveu, que tem saída, que aquele ponto não é o ponto final. Então eu queria começar com você, Carol. Faz um resumo para mim da tua infância e como que você olha hoje para isso. Até meus 10 anos, eu fui criada pela minha avó adotiva, Uhum. porque minha mãe tinha uma vida muito louca, né? Eu costumo dizer que a minha mãe era o Cazuza de saia. Era assim, a loucura dos anos 70, anos 80 ali, nasci em 82. E minha avó disse: não, eu vou cuidar, eu vou criar, né? Minha avó fez até um propósito com Deus, vou comprar ela estava no Rio, vou comprar um sapatinho aqui, se esse sapatinho couber nessa criança, que minha mãe me tirou da maternidade, onde minha mãe biológica fugiu. E o sapatinho coube em mim. Minha avó ficou comigo até os 10 anos, foi uma mulher fantástica, me ensinou sobre a obra, sobre cuidar das pessoas, sobre a caridade. Só que quando eu tinha uns 10 anos, a minha avó morreu. E ali começou o inferno astral da minha vida, porque eu fui viver com a minha mãe. Então, existia uma ferida muito grande a respeito da minha mãe, porque não houve conexão nenhuma, não houve amor, não houve conversa. Minha mãe vivia um relacionamento extremamente doente, de violência, de alcoolismo. Então, ali os meus sonhos todos foram por água abaixo. Eu sonhava ser aeromoça, até hoje eu amo viajar. Mas ali eu só estava ali agora tentando sobreviver, eu e os meus irmãos. Só a nossa oração sempre a Deus era que não acontecessem as brigas, né? Então, a minha infância, a partir daquele momento, foi destruída, acabou tudo, acabou o sonho, acabou tudo. Então, e ali a raiva, né? Porque eu sempre falo no meu projeto que a importância da figura da nossa mãe, a gente estava até falando dessa semana sobre a primeira menstruação, como foi, e eu disse que a minha mãe comprou um estoque de absorvente para mim. Físico, ela me preparou fisicamente, mas emocionalmente eu não consegui dizer para ela: mãe, eu menstruei. Tamanha desconexão, né? Eu não consegui, eu fiquei com tanto medo, tanto pavor, que eu não consegui conversar com ela. Eu senti culpa, eu senti um monte de coisa, né? Porque é uma revolução no corpo da mulher. Então não havia conexão nenhuma. Então, um feminino, eu cresci como um feminino ferido e que tinha muitos problemas de relacionamentos, como você falou, a gente leva a nossa criança, a ferida da nossa criança onde nós vamos. Então, eu sempre tive problema nas amizades com mulheres, nunca conseguia ter amizade com mulher, com liderança de mulher, então sempre era um caos a minha vida, até no meu casamento também, né? Então, a ferida da minha infância eu levei aonde eu fui até os meus 38 anos, mais ou menos. E de lá para cá que eu vim passando por toda essa transformação, né? Porque a minha mãe, quando tinha as brigas, as humilhações de me chamar, né? Que a mulher dela me xingava de tudo que não prestava, e no outro dia minha mãe chegava comigo e dizia: minha filha, olha, a sua tia lhe ama. Então engula aí. Não queria saber como é que eu estava, como eu deixava de estar, né? Mas hoje eu entendo, né? Depois de muita terapia, de compreender que ela deu o que ela podia. Tanto que minha mãe adotiva, ela morreu, ela tinha 39 anos, né? Hoje eu estou com 43 e eu já estava vivendo o mesmo destino dela, né? Não me tornei homossexual, mas já estava vivendo um caos familiar, muito parecido, mesmo sendo pastora, mesmo estando dentro de igreja, eu estava vivendo num caos familiar, repetindo um padrão, né? Então, eu penso hoje e sinto que a minha mãe decidiu ir, porque ela não tinha forças para sair daquela vida, ela tinha muita mágoa da própria mãe e do pai, então ela não tinha forças para salvar os filhos, né? Nós somos 4. E depois de tudo isso, 4 filhos, Carol, cada um todos de um adotivos. sistema. Sim, cada um de um sistema. Era um caos, né? Cada um de um sistema, cada um trazendo seus problemas, que criando esse novo sistema aí. E todas essas crianças vieram assim como aconteceu no seu caso, que essa mãe não pôde ficar e deixou na maternidade? Eu e o meu irmão mais novo, sim.
Mas as minhas outras irmãs, não, elas já eram grandinhas quando minha mãe levou para casa, que em Manaus tinha muito isso anos atrás, né? Levava a menina para ajudar E e ficava. adotava e ficava, né? Uhum. Então, foi assim, uma junção meio louca Que de virou um caos sistema que virou um múltiplo. sistema onde nós 4 ficamos com sequelas, que cada um já trazia as dores, né? Eu já trazia a dor do movimento de amor interrompido com os meus pais biológicos, então eu já trazia a ferida. Mesmo, quando eu morava com a minha avó, mesmo recebendo todo o amor, ali eu ainda sentia o vazio. Nunca mentiram para mim, sempre disseram que eu era adotada, Uhum. mas eu já sentia, a gente sabe que a gente não pertence àquele sistema. Então já havia uma ferida ali que só aprofundou cada vez mais quando eu fui viver com a minha mãe, né? Uhum. Então foram dias assim terríveis. Então, ter que viver com essa mãe, ela foi um duplo desafio com essa mãe adotiva. Você já tinha 10 anos, aí quando a gente pensa em setênios, ou seja, criança já saiu da primeira infância, né? Já passou dos 7 anos, está no meio do segundo setênio, e você estava de luto dessa avó maravilhosa Sim. e com essa dificuldade com a mãe biológica e com a mãe adotiva. E eu gosto muito de falar desse alicerce que a minha avó deixou comigo. Quanta importância uma mulher com feminino curado. Uhum. Porque se não fosse o alicerce da minha avó, eu não sei se eu estaria viva hoje. Porque a educação que ela me deu, eu tive muita oportunidade de ir por maus caminhos e eu não fui. Porque eu sempre lembrava dela, da educação dela. É uma mulher maravilhosa. Eu acho que tem pessoas na vida da gente que salvam a gente de muitas formas, né? Tem pessoas que mesmo fora dos nossos sistemas nos salvam emocionalmente. Uma tia, uma madrinha, uma amiga da mãe, que vê na gente o que ninguém do nosso sistema tá vendo. Que nos ama assim, tipo assim, eu gosto disso. Isso é uma dádiva, eu acredito. E existem pessoas que nos salvam com a memória que elas deixam em nós. E eu acredito que muita gente não faz besteira na vida, porque fala assim: putz, se eu fizer isso, eu vou envergonhar minha avó. Putz, se eu fizer isso, eu vou envergonhar minha tia. Putz, se meu avô, se meu tio, se meu padrinho me ver fazendo isso, eu tô perdida. A gente age não pela gente, mas em respeito, em honra a essa pessoa que nos amou, que nos cuidou de alguma maneira. Foi importante pra gente de alguma forma. Com certeza. E você, Patrícia, como é que foi? Você também teve uma ruptura mais ou menos nessa idade, né? Eu acho que com um pouco menos. Como foi deixar de viver com a mãe e ir para a família paterna? Então, eu costumo brincar, né, que meu pai, ele pegou um versículo ali da Bíblia e ele disse assim: é isso que eu vou fazer, Uhum. descei e procriai-vos. E ele Povoai a terra. povoai a terra. Uhum. E o meu pai, como diz a minha irmã, ela fala que ele é um loiro lindo dos olhos verdes, e realmente, imagina na época dele, com 70 anos, ele é um O amor. sucesso. Imagina na época dele, O né, com sucesso. aquelas calças largas, ele tinha na época um Fusca verde água, que eu acho que metade de Tremembé passou por ele, e ele conheceu a minha mãe muito jovem, engravidou, e eu acho que eles não estavam preparados, né, tipo assim, não foi planejado por eles. E em seguida tiveram a minha irmã, engravidaram da Priscila, acho que a nossa diferença é de um ano e pouco. E depois eles se separaram, meu pai casou de novo, né? Teve outras mulheres, acabou casando, e nós ficamos com a minha mãe. Uhum. Só que a minha mãe, ela não teve a estrutura de ficar com a gente, até porque ela veio de um lar totalmente destruído. Então, ela foi criada pela mãe, que teve 11 filhos, e a mãe assim, morava no orfanato, conheceu o meu avô, saíram de lá, foram morar juntos, tiveram os 11 filhos. Quando teve o último filho, pouco depois meu avô faleceu e ela ficou sozinha. Então, ali ela perdeu tudo que ela tinha. Então, ela não deu amor, tanto para os filhos quanto para os netos. Uhum. E nessa época que a gente morava com a minha mãe, era exatamente o que você falou, era um ambiente totalmente tomado por briga, por álcool, tipo, ninguém respeitava ninguém, todo mundo brigava, todo mundo batia. Eu lembro, assim, de inúmeras brigas entre os meus tios, em que a ponto da minha mãe, de rachar a cabeça da minha mãe, e um quase arrancar o dedo do outro, era uma coisa absurda. E com 6 anos para 7 anos de idade, a minha mãe foi embora de vez. Ela casou-se com outro homem, ela teve uma outra filha, e foi uma pessoa que ela conheceu, ela engravidou, e quando essa filha estava pequena, ela conheceu uma outra pessoa, uma terceira pessoa. E aí ela casou com essa pessoa e foi embora. E aí ali a gente já não tinha mais contato com ela.
Eu não lembro, eu não tenho recordação da minha mãe até esse período. A Uhum. Priscila, minha irmã, ela fala que lembra da minha mãe dando banho, essas coisas. Eu falava, olha, eu acho que eu não tomava banho, porque eu não lembro. Eu não lembro de nada até os meus 7 anos. Eu lembro que eu fazia comida para mim, para Priscila. Quando eu estava com 10 anos, eu adoeci. Eu tive infecção nos dois rins, eu tive pneumonia, eu fiquei 15 dias internada. E durante o período que eu fiquei internada, foi quando eu conheci a esposa do meu pai, que foi uma das mulheres importantes da minha vida. Ela estava grávida do meu irmão caçula, que tem hoje 32 anos. Ela estava grávida de 8 meses. E durante o período que eu fiquei no hospital, ela que ficou comigo. Os médicos proibiam ela de ir no hospital e ela ia escondido. Então ela ficava comigo de dia, meu pai chegava à noite, ficava comigo, amanhecia. E quando ela estava muito cansada, a irmã dela, a Ju, que era enfermeira, revezava plantão com ela, porque eu não podia ficar sozinha. Eu me lembro que quando eu saí desse hospital, eu fui para casa da minha mãe, porque, tipo assim, fiquei 15 dias internada, meio que entre a vida e a morte, tomando sangue, tomando soro, e ela não foi me ver. E aí eu saí de lá e fui até a casa dela pra ver, perguntar, tipo, né, por que você não foi me visitar? E ali ela falou que ela não foi porque o marido dela não deixou. Então, assim, tipo, eu era menos importante do que o marido dela. Tipo, se eu tivesse morrido, talvez nem no velório ela iria, porque o marido dela não ia deixar pelo simples fato dela ter contato com meu pai. Quando eu adoeci, eu saí do hospital e eu fui morar com meu pai. Já morava Também com 10 anos, mesma também com idade. 10 anos, 10 anos. 10 anos. Eu fui morar com meu pai. E eu morava com meu pai e ele já tinha tido um filho com a minha madrasta. Uhum. Já tinha 5 anos, que é o Jô. E aí ela estava grávida do segundo filho dele, que é o Dé, né? E aí nós fomos morar junto. E é a mesma coisa. Mesmo que eu estivesse ali, eu não pertencia àquilo. Tipo, eu não me sentia, não era para mim, eu não me sentia parte, porque ali estava o meu pai começando uma nova vida com uma outra pessoa, com um filho que ela já tinha e um outro filho. E ali foi um conflito muito grande pra gente, tanto para mim, quanto para ela, quanto para ele, que é como se pegasse 4 pessoas diferentes, botasse no mesmo lugar e falasse, ó, vocês se virem, vocês vão se entender. Só que eram feridas em todos nós, né? A gente não foi preparado para aquilo. De repente caiu todo mundo no mesmo lugar e olha como é que vai ser. E foi um caos. Eu não estava acostumada a ter ninguém que me mandasse tomar banho, fazer nada, que fizesse minha comida, que arrumasse minha cama. Eu não tinha esse hábito de fazer essas coisas. E ela era muito, não, você tem que levantar, arrumar sua cama, você não pode deixar. Então, aquela coisa de criança que a gente vê hoje como normal, que eu vou na terapia direto e faço constelação em relação aos meus filhos que fazem bagunça e eu acho um absurdo, mas eu não tinha que fizesse. Então, assim, eu não tinha quem pegasse no meu pé. E foi muito difícil. Aí meu irmão nasceu. A partir daí, passou um tempo, a Priscila foi morar com a gente, aí começou a ficar melhor. Mas começou a melhorar porque a gente começou a ter outras conexões. A gente começou a fazer amigos, a gente saía daquele ambiente e tal, até a adolescência. Uhum. Quando chegou a adolescência, realmente eu não me sentia, não pertencia àquilo. Conheci uma pessoa mais velha, tinha 15 anos. Com 12 anos eu comecei a trabalhar, não posso esquecer dessa pessoa maravilhosa que foi para mim como se fosse uma mãe, que foi a Silene, minha primeira patroa, a Silene e o João. A Silene fez, eu acho que 42 anos que eu tenho hoje, nunca comi um arroz melhor do que o da Silene, foi que me ensinou a cozinhar. Foi uma pessoa assim que fez muita diferença na minha vida, que foi uma mãe de afeto. Porque o que eu não tinha em casa de afeto, de conversar, de conselho, até em relação à Bíblia, essas coisas, ela era, né, muito evangélica. Orientadora, né? Ela era a pessoa que eu podia contar para tudo, em relação a sentimento. Porque em casa eu não me sentia pertencente, eu não tinha, assim, essa abertura. E com 12 anos, com 15 anos, eu conheci o pai da Carol e eu falei, pronto, salvou minha vida. Agora resolvido. Ele tinha 23, ele já era do quartel. Vou ficar noiva, vou casar, vou viver minha vida, porque isso aqui não me pertence. Aí começou o caos, né? Começa outro caos, Começa né? outro caos. É verdade. Quando a gente vem, é interessante. Você também teve alguma doença muito séria na infância, Carol? Tive, pequena, eu tive bronquiolite muito grave, com 7 meses. E com 12 anos eu tive hepatite.
Você teve alguma, além dessa etapa muito pequena, você teve alguma doença muito grande, Patrícia? Não lembro. Não Eu lembro lembro. só da questão dos pulmões, né? Eu me lembro até o dia que nós fomos na doutora Aurora, que ela pediu a radiografia pulmonar. A hora que ela chegou, ela falou assim: como é que você tá em pé? Você vai para o pronto-socorro agora. E eu não esqueço que eu saí, era na Vila da Juta, em Tremembé, eu fui andando. A esposa do meu pai ligou para ele e falou: vem buscar a gente agora, que ela precisa ser internada. E aquilo para mim, tipo assim, nossa, precisa ser internada, é muito grave. E eu fiquei mais de 15 dias internada. Então, foi bem impactante na minha vida. É um ponto que me chama muito atenção, que crianças muito negligenciadas ou com um histórico muito difícil familiar, elas sempre vão ter algum processo de adoecimento muito grave. E é uma forma de dizer assim, gente, pelo amor de Deus, olha aqui para mim. E as doenças pulmonares, e o pulmão, né, ele tem uma frequência própria de tristeza. Isso está muito ligado aos abandonos da primeira infância. Eu perguntei isso porque eu passei por um processo todo analisando a minha saúde e o que a minha saúde dizia no correr do tempo, e eu tive, que é raro hoje em dia, né, que é uma doença pulmonar também, eu tive coqueluche, com mais ou menos 10 meses de vida. E tive uma hepatite severíssima, com mais ou menos 8 anos, de ficar internada, amarrada, que o fígado virou uma gelatina. Se eu caísse, eu ele tinha que fica igual uma ficar gelatina. deitada, quietinha. Quietinho, fiquei amarrada, porque eu era uma menina terrível. E é muito interessante que quando a gente vive em lares, e eu não é de forma nenhuma nenhum tipo de julgamento, é um reconhecimento. Lares adoecidos geram crianças adultizadas. E esse lugar de adultização das crianças, ele é cansativo, porque muitas vezes é a criança que tem que guiar o adulto, ou que tem que pedir ao adulto, ou tem que cuidar do adulto, no caso principalmente, e nesses ambientes adoecidos, e é uma coisa que é difícil de falar, porque muita gente faz apologia disso, como o álcool é um grande fomentador desse adoecimento social. Porque nos ambientes onde há saúde mental boa e emocional, pode até existir o álcool, mas ele não vai ser desmedido e nem causador de discórdia. Mas em ambientes já adoecidos, ele vira ódio líquido. As pessoas vão bebendo e vão se odiando ali, que vira esses cenários, inclusive, de violência, né? Carol, essa infância tão desafiadora e tão olhada, inclusive até hoje, né? Como que foi, além de virar uma mocinha tão cedo, que isso também é uma característica? Eu acho que o norte do país, as meninas menstruam mais cedo que aqui. A média aqui é 12, 13 anos. Em Manaus, você vê menino com 9 anos já virando mocinha, né? Como que foi passar por essa transição hormonal, que é uma grande mudança, e um encontro num primeiro relacionamento? Como que foi olhar e falar assim, eu não sou mais criança? Ou em que momento que você olhou para si, que fato foi, para as duas, uma fala para a outra, que momento você falou assim, eu não sou, acabou, agora é eu por mim aqui, eu não posso de alguma forma contar com essas pessoas? Inclusive, a hepatite, ela veio na mesma época. Uhum. Na mesma época que eu menstruei, que é o fígado, é raiva, né? Muita raiva. Total. Eu tinha muita raiva e aquela raiva era muito contida. Eu nunca expus, eu vim explodir com 17 anos. Uhum. Né? Mas até então era tudo muito engolido. Uhum. Engolia o choro, engolia tudo. Como você falou, eu me responsabilizava Uhum. a não dar trabalho. Né? Então, a partir do momento que a gente começa a ficar mocinha, foi muito parecido com ela nesse sentido, mas eu não casei tão cedo, mas eu comecei a namorar. Uhum. Eu sei que aqui eu não vou ter apoio, aqui eu já sou chamada de prostituta para baixo, então o meu ópio, que eu falo, foi namorado. Então eu comecei a namorar aqui, namorar ali, começou a época do ficar, nos anos 90, né? E como eu morava aqui em São Paulo, eu morena, né? Porque agora que eu fiz uma loura falsa, mas eu fazia muito sucesso, então era aquela briga e comecei. E aquilo era como se deixei de estudar, era sempre muito estudiosa, larguei isso, passava só por passar e comecei a ficar com um cara aqui, outro ali, outro ali. E tinha situações das quais elas viajavam juntas para
todo meio do ano elas sempre faziam um tour no Nordeste, iam para fora do Brasil, e elas não me levavam. Minha mãe olhava para mim e dizia: olha, não tem dinheiro para você. Era assim, né, no seco, e só levavam meu irmão. Não, para você não, para nós três. E numa dessas viagens, porque minha mãe sabe que eu sempre amei viajar, minha mãe foi para Argentina, eu tinha 16 anos. No dia que ela viajou, eu chamei meu namorado. Eu não perdi minha virgindade porque eu queria. Eu não era muito acesa nessa parte aí. Eu queria só beijar. Mas eu chamei e e foi assim, né? Que a primeira vez para nós mulheres não é muito prazerosa, dói. Mas ali eu perdi minha virgindade por vingança, né? Ferindo o meu feminino, achando que eu tava para ferir o dela. E da mesma forma que ela disse: filha, quando tu menstruar, tu me avisa. Ela dizia: filha, quando tu perder tua virgindade, me avisa para eu te levar no médico. Eu não falei. Ela morreu sem eu falar para ela, né? Porque isso foi em 99, ela tava com 38 para fazer 39 anos. Foi a época que ela descobriu que o câncer já estava terminal, que não tinha mais jeito. E ela fez essa viagem. E foi no dia dessa viagem. Então, dali eu comecei a ficar com um cara aqui, um cara... Aí depois que abre a madre, né? Aí é com aqui, outro ali, outro ali, outro ali. E quando nós fomos para Manaus, porque o médico desenganou, ela disse: eu quero ficar perto da minha família. E essa foi uma das maiores feridas também que eu tive dela. Eu fui daqui com ódio dela, né? Ela morreu sem eu derramar uma lágrima. E eu engravidei. Logo que ela morreu, eu engravidei. E foi o aborto que eu fiz, né? De um namorado que dizia que era estéril. Histérico, né? Então, foi assim, ladeira abaixo, ferindo o meu feminino, me entregando para homens, né? Eu não sei quantos parceiros eu tive, graças a Deus o Senhor me guardou de não pegar uma doença, né? E foi assim. Então, quando ela morreu, aconteceram muitas coisas na minha família, não teve acolhimento, não teve amor, né? Então, vocês voltam para Manaus porque ela quis morrer perto da família. E ela pedia para todo mundo para cuidar de mim, mas, né? Então, eu passei por várias situações ali em Manaus e acabei já com 18 para 19 anos, eu comecei a morar com um namorado meu. Não porque eu queria, porque eu tava com medo de um tio meu que entrou para me agredir dentro da minha casa. E eu, por medo, botei o meu namorado lá dentro. Aí foi aquela fofocada toda, né? E, enfim, eu fiquei 3 anos com esse rapaz sem amar ele. Tava ali porque eu tava com medo, eu tava sozinha, eu nunca tive a presença de um homem, de um pai. Então, para mim, assim, a fuga, né? Quando a gente casa para sair de casa, quando a gente casa como ela, né, para sair da dor, você não olha para a vida, você tá olhando você tá de costa, você tá dizendo: eu quero fugir daquilo ali, mas teu olho tá ali naquela dor. Então, após esse aborto foi que eu entrei na depressão. Comecei o processo de depressão ali em 2000. Foi 2000, minha mãe morreu em maio, eu abortei em julho, perto do meu aniversário, né? Então, ali, quando eu estava com o rapaz, com o meu primeiro marido, né? Que nós não casamos, eu já estava com depressão, ele já viveu esse primeiro período comigo, da profunda depressão. Após o aborto, a gente sabe o que acontece, né? Então, ali já estava um caos dentro de mim, e muita mágoa da minha mãe. Muita ira. Isso você não tinha nem 20 anos. Eu não tinha nem 20 anos. Esse roteiro já estava nesse naipe. E assim, sem saber o que fazer, larguei da faculdade, perdida, completamente perdida, trancada dentro de um quarto, dormindo, porque a minha depressão era aquela de dormir. Dormia, não conseguia ter força para nada, né? Foi um caos terrível. E a minha vida começou a mudar um pouco quando, em 2003, eu fui para a igreja. Aí algumas coisas começaram realmente a mudar, a melhorar. Eu terminei com um rapaz, né? Que eu saía da igreja, parecia que tinha um peso aqui no meu peito. Termina porque você tá usando ele. Eu tava usando ele. Tanto que depois eu, sem conhecer a sistêmica, né? Eu fui lá e eu conversei com ele e pedi perdão dele. Né, foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Até hoje eu gosto muito dele, meu esposo conhece ele, né? Então, mas eu tive que terminar. Mas, assim, foi um processo muito doloroso para mim. De 2000, isso foi 2003. Eu comecei meu tratamento da depressão em 2018. Né? Então, 15 anos. 15 anos. No limbo.
Ali eu ia estar dentro da igreja, mergulhar dentro da igreja, mas dentro de casa agora já era eu que era o inferno. Uhum. Porque o inferno foi injetado dentro da gente, né? Aí já era eu que era a mãe tóxica, a mãe violenta, a esposa agressiva nas palavras. Meu esposo, eu falava A e eu falava A, B, C, D, F, G, H, J, né? Então eu que já fazia o caos dentro de casa, eu surtava dentro de casa, né? E além da depressão, do pânico, da síndrome de pânico e tudo. Ali a doença estava dentro de mim, o caos. Tanto que quando eu comecei o tratamento com a psicóloga, ela olhou para mim e disse: Carol, você não é a Dirce. E aquilo me impactou muito, porque eu tomei a personalidade da pessoa que... Tudo que a gente julga, a gente se torna. eu me tornei ela. Eu me tornei uma pessoa extremamente julgadora, terrível. Ninguém gostava de mim. Uhum. E onde eu ia, ninguém gostava de mim. E aí eu era a vítima de todo mundo, né? Ainda assim. Interessante você falar isso, Carol, que esses dias, principalmente nesse mês de março, falando sobre direitos e deveres e, enfim, a colocação da mulher no mundo, a gente tem muitos benefícios que não são dados para os homens e que ninguém reconhece. E essa lei Maria da Penha, ela agora parece que está em transição para a violência doméstica, não violência contra a mulher. Porque existem muitas mulheres, você está relatando, conheço várias outras mulheres que relatam isso. Quem adoecia meu marido era eu, quem agredia verbalmente meu marido era eu, quem era tóxica era eu. E esse é um lugar mais comum, eu acredito, porque nós somos mais suscetíveis a essas dores emocionais do que os homens. Os homens engolem, passam por cima. E outra, quando a mulher é violenta, inclusive fisicamente, nós não temos dados do número de homens que apanham, que sofrem violência mesmo. E eles não vão na delegacia porque vão rir deles lá, né? Eles vão ser achincalhados lá na delegacia, né? Ah, tá apanhando de mulher, seu Zé. Mas isso existe. Como que é importante a gente, num caminho de crescimento, admitir: eu estava doente e era eu que era o inferno lá. Porque geralmente quem está na vítima, o inferno são os outros, né? Porque, na verdade, eu era violenta nas palavras com o meu esposo, mas com o meu filho mais velho. Fisicamente. Né? Eu jogava, quando eu tava batendo nele, doida, eu tava jogando todas as minhas dores. Você não viveu a vida que eu vivi? Você não sofreu o que eu sofri? Você não viu? E jogando tudo em cima dele. Né? O meu filho, com 14 anos, pesava mais de 110 quilos. Olha o peso. Né? O grau dele do óculos todo ano subia um grau. Todo ano, tanto que o doutor que cuidava dele fez uma investigação se ele não tinha glaucoma. Mas desde o primeiro momento que eu comecei a fazer o meu tratamento, eu parei de bater nele, o grau dele estabilizou e nunca mais subiu. Nunca mais. Ele parou em 4,5. E nunca mais. Todo ano a gente acompanha, né? Porque é um grau alto. E agora, eu dizendo para ele, foi para Disney da França com a tia dele: pelo amor de Deus, não vai numa montanha russa porque tua retina é fina. Quando eu vejo o menino já tá saindo da montanha russa. Graças a Deus, ele deu tudo certo, deu tudo bem, porque uma amiga minha quase perde a visão, né? Pelo grau alto. Então, eu falo que meu filho hoje ele é um milagre. Né, que ele não me dá o mínimo de trabalho, assim, o trabalho que ele dá nem se compara com aquilo que ele sofreu. Como você falou, o homem ele tem um poder de resiliência muito mais forte nessa questão emocional, porque se tivesse sido uma mulher, como estaria essa menina? Nossa Senhora. E eu sempre pedia de Deus, eu não quero ter uma mulher. Eu não sei o que eu vou fazer com ela. Porque quando uma mulher tem um coração feminino ferido, ela vê no outro feminino ali uma rival. E é engraçado, Carol, que quando a mãe está adoecida, olha o que você traz. Você batia no menino em crises de ira, né? Você não vê o que eu passei, você não vê como foi a minha vida. Muitos pais seguem na dor e eles têm uma raiva do filho não viver melhor do que ele viveu. E tem pais, eu digo que eu acompanho pessoas, tem mães que vão ficar assim a vida inteira. E a única coisa que a gente pode fazer é dizer sim do jeito que ela é e se afastar, porque ela não consegue lidar com a vida melhor. E o filho fica com a culpa terrível de ir para a vida, de ir para frente, de ter mais, de viver leve, de ser feliz, de ter um amor, de ter
a mesa farta, de ter dinheiro, mas tipo assim, meu Deus, olha lá o que minha mãe sofreu, ela tá lá até hoje sofrendo, e como é que filho maldito sou eu? E não é isso que cura, o que cura é literalmente deixar com a mãe o que é da mãe, né? É muito forte essa colocação. E quando você encontra seu marido, Carol, que você forma família, o que conecta você com o Aron, né? Vocês estão juntos até hoje, Eu, assim, num primeiro na momento. base do estudo, né? No primeiro momento a gente se atraiu fisicamente, mas a gente sabe que foram as duas crianças adoecidas que E precisavam uma que da outra. precisavam uma da outra, né? De dois lares onde houve o disfuncional, né? A ausência paterna, é, é, uma mãe com feminino ferido dele também, entendeu? Com muitas dores, né? Que passou muitas dificuldades no casamento, criou praticamente 4 filhos sozinha, 3 homens e uma menina. Então ela deu o que ela pôde. E ele, na verdade, estava tentando fugir dessa mãe, de tanta dor. Você fugindo da sua, ele fugindo da... E Vamos aí fugir junto. vamos fugir junto, né? Só que eu fui, como eu tava conversando com você, né? Eu fui pro lado de eu vou ser a forte, a grande, e eu vi nele assim, não, ele não vai me machucar, não vai me ferir, Uhum. né? Então eu sempre dominei, sempre foi o masculino da história, né? Então ali foi duas doenças que se encontraram. Mas até no meio do caos, né? Uma vez eu vi uma pastora dizendo assim: Deus não tá no meio do caos. Eu digo, tá sim. Ele tá em tudo. Porque ele entrou dentro da minha casa, como é que ele tá no meio do caos? Porque era um caos total. E graças a Deus que o meu esposo, ele não é, ele é melancólico, fleumático, senão eu tinha apanhado muito dele. Uhum. Teve um dia que ele perdeu a paciência, que ele deu um soco que o armário ficou com a marca dos ossos dele, pra não dar em mim, nos meus atrevimentos. Mas assim, foi alguém que hoje nós nos amamos muito e nós estamos trabalhando para construir para verdadeiramente um relacionamento saudável. É um trabalho, porque ele. Você conhece um pouco da história dele, né? Das dificuldades que ele tem e eu também. Então Deus está no meio do caos, sim, para curar tudo isso. Mas a gente tem que ser muito realista do que a gente precisa curar. Chegar de culpar os Sim. pais, né? E colocar, não, agora sou eu, como você falou, agora eu sou adulta. Eu acho que nesse Comigo. ponto, esse ponto que você perguntou, né, aquela hora, eu cheguei só com 2018, quando eu parei e olhei, né, como eu sempre conto para as meninas do Florescer Vidas, foi quando eu vi o filme Só Posso Imaginar, que é a história real de um cara cristão que criou uma música que foi muito conhecida no Brasil e no mundo. E eu vi o meu lar ali. E dali foi aquele filme, foi como um espelho, né? E no filme, Acendeu você, né? no filme, ele estava tentando construir a vida e não conseguia. E era a mesma coisa, eu estava tentando construir minha vida. Como é que eu ia construir no meio daquele caos? Não sei. Presa nas minhas dores. E aí o cara que ajudava nele, acho que gerente dele, disse assim: você tá fugindo de quem? Ele disse: eu tô fugindo do meu pai. Eu digo, foi uma pergunta coach. Ele disse: então vai lá e se resolva. E o pai dele, que era violento, alcoólatra, que batia na mãe, a mãe abandonou porque eu não aguentava mais. E eu saí da sala de cinema e disse pro meu esposo: agora eu entendi, eu estou doente. Porque eu não entendia que aquilo tudo que eu vivia era uma doença, né? Eu não entendia. Então, a partir do momento que eu comecei a me tratar, daquele dia do filme, não bati mais no meu filho. Foi tão forte aquilo que eu não bati mais nele. Sim. E ali começou a mudar, eu comecei a fazer todo um tratamento para que realmente a nossa vida mudasse. E eu digo que eu tô com o Aron até hoje porque Deus está no meio de tudo isso. Porque muitas vezes eu não queria mais estar com ele. Eu não queria mais. E eu sempre ia orar. E Deus sempre trazia paz ao meu coração. Continua, continua, continua. Eu já terminei com ele várias vezes. Mulheres coléricas sintomáticas. Aí, 23 anos quase a gente tá junto, não sabe Então. quantas vezes eu já terminei com ele. Mas ele sempre fica lá comigo, né? Então, mas existe uma ilusão de que um bom casamento é love story. E não é. É samba, suor e swing. Não é assim, Patrícia? Em que momento você olhou para ao redor e falou assim: então, eu sou grande, eu não sou mais criança,
e eu tenho que sair daqui. Porque quando a gente vive num lugar assim inflamado, tudo que a gente quer é sair correndo dali, botar a Mochila trouxinha nas do costas pica-pau e sair e correndo. sair correndo. Então, eu não lembro exatamente quando isso aconteceu, porque eu venho de uma história, né, de 42 anos, de fazer isso, né, de botar uma mochilinha e sair correndo quando eu vejo que não tá dando pra mim. Uhum. Demora um pouquinho, mas quando eu saio, tipo, eu saio pra não olhar pra trás. E eu me lembro que quando eu tinha uns 6, 7 anos, a minha avó materna que ficou com a gente, então, tipo, eu costumo brincar que ela era o tipo da pessoa que o capeta sentava pra aprender como é que fazia as maldades, porque ela gostava, entendeu? Tipo assim, ele falava assim, não, essa eu vou reproduzir. Essa foi boa, porque ela realmente era uma mulher, não porque ela queria também, coitada, porque ela tinha as dores dela, né? Sim. Mas ela era como ela sabia ser. Meu pai, ele trabalhava numa fábrica, né? Que até depois eu vim trabalhar na Ford, ele ganhava bem, pagava uma pensão boa. Só que ela guardava a pensão e não dava nada pra gente. Então ela não cuidava, ela queria só o dinheiro. E eu lembro que nessa época eu já era obrigada a fazer o meu macarrão. Então, se eu sentia fome, eu tinha que fazer o meu macarrão. Então, desde os 6, 7 anos, eu não lembro de ter tido ninguém que cuidasse. Então, eu sempre era sozinha que tinha a Priscila para cuidar, que era menor, né? Uhum. Então, eu acho que desde os meus 6, 7 anos, eu acho que eu já entendi que eu era adulta ali, né? Que eu precisava ser adulta. E quando eu fui para casa do meu pai, foi diferente, porque até ali eu tinha que ser sozinha. E daí na casa do meu pai tinha outras pessoas, tinha a esposa dele que cozinhava, que tinha. A gente não tinha muito afeto, porque não era. Meu pai foi criado na roça, então aquela mania, tipo, sempre muito bravo, a gente Gente não tinha muito dura, gente acesso. dura. Então a gente não tinha amor, não tinha carinho, mas tinha casa limpa, tinha comida, tinha tudo ali, coisa que a gente até então não tinha vivido. Mas eu buscava, né, aquele carinho de mãe, até aquilo que a Priscila falou, né, que ela lembra que ela tinha, que ela se sentia amada quando a minha mãe dava banho. Eu não lembro da minha mãe ter dado banho. Então a gente vai buscar, né? E foi quando eu comecei a namorar com 15 anos. Eu falei, não, eu vou embora, porque meu pai era muito bravo, não deixava a gente fazer nada, e a gente tinha amigos, e a gente queria fugir daquele lugar, e a gente queria viver na rua, porque a casa dos amigos era sempre melhor, porque a casa dos amigos a gente se sentia acolhido. E quando ele ia atrás da gente, buscava a gente, tipo, pra gente não era ser pai, era autoridade, não era amor, não era afeto. Aí, quando eu conheci o pai da minha primeira filha, né, o pai da Carol, falei, não, agora eu vou ter uma família, vou embora. E aí eu fiquei noiva e já fui embora. Foi, foi a pior besteira da minha vida. Mas tudo bem, teve a Carol, né? Então, assim, eu não lembro de quando que eu pensei, ah, não, agora eu sou adulta, porque eu acho que desde os 6, 7 anos eu já tive que ser adulta. Uhum. E quando eu tinha por volta dos 12 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu via que os meus irmãos eram menores. Nessa época, minha mãe já tinha tido mais 3 filhos, que era a Paula, a Aline, né? Que é a Paula, a Aline e o Anderson. E eu me lembro que que eu ficava responsável pelo alimento deles. Então, eu vendia catálogo, eu trabalhava e eu levava fruta, verdura, macarrão, fazia uma comprinha e levava para eles não passarem necessidade. Então, eu acho que desde os meus 7 anos eu já tive que ser adulta. Então, eu creio que foi mais ou menos nessa época que eu tive que crescer, de uma forma assim que você Perceber que estava só ali, né? isso, tipo, eu tive que entender que eu morava na selva e eu não tinha ninguém por mim, era eu por mim e eu pela Priscila, eu por mim e eu pelos 3 pequenos. Uhum. Então, foi mais ou menos nessa idade, com 7 anos. Quando você encontra o pai da Carol, que agora a gente vai entrar nessa parte de maternidade, e isso também é bem sensível para vocês. Quer dizer, para todas as mulheres, né? A maternidade é um grande trono, é uma grande dor, é um espinho no coração, é o coração fora do peito, é tudo junto, né? É dor e alegria, né? Tudo no mesmo pacote, né? Você encontra o pai da Carol e fica noiva e tchau, família, eu vou viver minha vida e vou fazer tudo diferente. E aí você vai, como que é esse relacionamento? Como que foi estruturado esse relacionamento? Eu vivi nesse relacionamento a- as piores fases da minha vida em relação tipo assim, voltei a viver toda aquela violência, né? Que eu via da minha mãe e dos meus tios. Porque ele era uma pessoa extremamente ciumenta.
Eu não podia mais estudar, eu já tive que sair da escola, porque ele me deixava na escola, ele ficava na frente da escola esperando eu sair. E aí eu saía, eu não podia sair conversando com ninguém, porque eu já ia dali até em casa escutando um monte de bobeira. Era uma agressividade, uma ignorância absurda. Eu tentei voltar para casa várias vezes, não consegui. Quando eu tinha 17 anos, eu engravidei a primeira vez. Aí eu perdi, né, por conta de tudo que eu estava vivendo. E aí, quando eu perdia, eu passei na médica, a médica falou: olha, você não vai mais poder ser mãe, você tem um útero infantil e você não vai mais poder ser mãe. E eu fiquei muito mal, porque eu não queria aquela gestação, porque eu achava que eu era uma criança, não era o momento, não era aquilo que eu queria. Uhum. Mas o fato de não poder ser mãe também não era aquilo que Nossa, eu queria. sentença terrível. Passaram-se 3, 4 meses, aí foi feita a curetagem e tal. Passaram 3, 4 meses, eu estava grávida de novo da Carol. E aí a Carol nasceu. E eu fui buscar, né, uma pessoa parecida com meu pai, uma pessoa que gostava de sair, que chegou e falou: olha, eu vou povoar a terra. E aí foi lindo, porque ele me traía, as mulheres iam buscar ele na porta da minha casa. E aí, quando eu descobri, peguei uma sacolinha de roupa, eu e a Carol, uma vez que ele foi viajar, inclusive no Réveillon, com uma das meninas com quem ele saía, com uma amante dele. E aí, quando ele foi viajar com ela, que eu vi tinha taça de vinho e cesta, e ele disse que estava de plantão no quartel. Aí eu descobri que ele tinha de viajar com ela, eu peguei uma sacolinha do supermercado, no Leal do Vale, de Tremembé. Coloquei meia dúzia de roupa minha e da Carol, falei: eu não quero mais essa vida pra mim. Vou embora. E aí eu fui embora, voltei pra casa do meu pai, que também tinha se separado, sentei no colchão, assim, que tinha na sala, e fiquei pensando: e agora, o que eu faço na minha vida? Aí foi quando eu falei: não, eu não quero mais isso pra mim nunca mais, é daqui pra frente. E aí foi aquele caos, né? Ser mãe solteira, cuidar de uma criança sozinha. Nessa época a Carol tinha poucos meses. Foi no Réveillon, ela faria 1 ano em fevereiro. Então ela tinha poucos meses, aí começou a minha jornada de trabalhar para poder cuidar dela. Fiquei um período ali de, acho que uns 2, 3 anos cuidando dela sozinha, sem a ajuda dele, mas mesmo assim, mesmo com outras mulheres. Que data que a Carol nasceu, Patrícia? 15/2. Ou seja, a Patrícia, ela teve a Carol 5 dias antes de eu ter a Rafaela. Tipo, eu tava saindo do hospital, a gente Sim, e eu tava entrando. E a partir daí, eu comecei a ser sozinha, né? Era só eu e ela. Daí eu conheci uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Eu falo que ele segurou na mão dela nos primeiros passos, ensinou ela a andar, e esteve ao lado dela até o último suspiro da vida dela, que foi um namorado, que é uma pessoa que foi fantástica durante toda a trajetória de vida dela. E aí a gente começou a namorar e mesmo assim o pai da Carol ainda fazia uns barracos, ainda fazia uns escândalos até a gente conseguir colocar ele no lugar dele. A Carol ficou comigo até os 6 anos, que foi quando ela foi diagnosticada com câncer. Quando ela foi diagnosticada com câncer foi porque a gente estava num sítio. Ela caiu, bateu o joelho e aí começou a piorar, fez a biópsia, descobriu que era um dos piores cânceres, né, que tem aí, que é o osteosarcoma, que é o câncer no osso. Ela começou o tratamento dia 2 de dezembro, e em dia 8 de maio ela amputou a perna direita. E até dia 20 de setembro, que foi o dia que ela faleceu, foi um caos todo o tratamento. Porque além de estar sozinha, sem o apoio do pai, eu estava sozinha sem o apoio da minha mãe. E eu só tinha, na verdade, eu tinha o apoio da Priscila, né, que estava com ela o tempo todo, e o apoio desse namorado. Então foram 2 pessoas que, tipo assim, que me Sustentaram. sustentaram todo esse período, né? E eu lembro que quando a gente fala que a gente desconectou ali com a mãe, eu lembro que durante todo esse período, a Carol faleceu, eu tinha 23 anos. E eu lembro que de todo esse período até os meus 23 anos, eu nunca tinha sentido falta da minha mãe. E eu falo, tipo assim, a vida foi acontecendo e você não para pra pensar. Não pensa, não presta atenção. Quando chegou no último dia, na última semana que a Carol estava internada lá no Samaritano, no Higienópolis, lá em São Paulo, o médico me chamou e ele falou que, tipo, ela, né, não iria mais ficar ali. Tipo, que ela teria pouco tempo de vida. Eu me lembro que naquele dia foi, dos 23 anos, um momento que eu senti vontade de ter a minha mãe, de ter um colo de mãe.
Foi quando eu liguei pra ela e eu falei, mãe, vem aqui ficar comigo. Ela falou assim, não, eu não posso, eu tenho minhas coisas pra fazer. Só que, tipo assim, ela nunca teve as coisas pra fazer, ela nunca trabalhou, ela nunca teve responsabilidade. Então, dos 23 anos de vida, foi quando eu senti que eu precisava de um colo de mãe. E ali eu acho que bateu em mim que realmente eu não ia poder ter. Aí passou essa semana, a Carol veio a falecer e eu me lembro do velório. Eu me lembro que no velório dela foi numa igreja lá na praça de Tremembé. E eu pedi para que fosse na igreja, não queria que fosse no velório. Aí foi na igreja, eu me lembro dela entrando assim e vindo chorando perto de mim. Aí eu só falei assim, não, agora eu não preciso mais de você. Precisei de você até agora. Agora você não precisa nem ficar perto de mim. Não faço nem questão que você esteja aqui. Porque se tinha alguma coisa que você poderia ter feito, era enquanto ela estava viva. E quando eu precisava, agora eu não preciso mais. E aí eu acho que foi aquela coisa de tipo assim, depois que ela faleceu, eu comecei a fazer terapia, comecei a passar por psiquiatra. E durante esse período, a minha terapeuta ela falava que eu precisava sair dali, porque eu vivia na mesma casa que ela. Então, o que que eu fazia? Eu tirava todas as coisas dela do guarda-roupa, colocava numa caixa atrás da porta e falava, eu vou doar. Daí, o que que eu fazia? Chegava do trabalho, colocava tudo em cima da cama, deitava em cima, chorava e voltava tudo pro guarda-roupa. E aí foi um processo, assim, de 2 anos. E eu me tornei uma pessoa extremamente agressiva. Sabe aquela pessoa que, tipo assim, tem aqueles memes no Instagram que o cara tá jogando água e a mulher pega a cadeira, senta do lado do carro, tá lavando o carro, ela senta do lado, tipo, se pingar em mim, nós vamos ter treta. Eu era dessa. Eu era uma pessoa que, tipo assim, extremamente voltada pra sombra, extremamente voltada pra questão de, tipo, eu quero matar alguém, eu quero brigar com alguém. Eu quero, tipo assim, eu tô inflamada e essa dor eu preciso fazer que alguém Externar. sofra. E assim foi um período. Aí esses 2 anos foram depressões e todo final de semana eu deitava na sexta-feira para dormir, acordava na segunda para trabalhar, e às vezes sem banho, sem comer, sem nada. E eu saía de casa, eu entrava no ônibus da fábrica, eu ia do ônibus da fábrica até a fábrica rezando, Deus me leva, porque o senhor já sabe que eu não quero mais viver. Tipo, eu não posso tirar minha vida, mas eu também não quero mais ficar aqui. Então, senhor, por favor, o senhor já levou ela, que me leva junto agora. Então, foi um período muito difícil desses 2 anos. Aí a minha terapeuta sempre falando, sai de lá, sai de lá. E eu sem condições, porque na época eu já tinha parcela de um apartamento, parcela de carro e um monte de coisa para pagar. E mais a dívida, né, do tratamento, que não foi barato. E aí ela falou, não, vai embora. E eu sem pensar, falei, não, vou embora. Aluguei um apartamento em Taubaté e fui embora. Tipo, quando eu aluguei um apartamento em Taubaté, eu decidi que eu não queria mais saber de ninguém de Tremembé. Não queria mais falar com ninguém. Porque todo mundo me trazia dor. Tipo, o primeiro Natal que eu tive que voltar para casa, ela faleceu dia 20 de setembro. O primeiro Natal eu cheguei na casa do meu pai, todo mundo olhou para mim e ficou assim, né? Baixou a cabeça e na hora, tipo, eu já voltei, nem terminei de entrar, voltei, entrei dentro do carro e fiquei chorando. Então, assim, a maternidade para mim, até há pouco tempo atrás, tinha sido um conflito muito grande, porque eu comecei a buscar a terapia, né, a constelação, porque eu emitia muito boleto para minha mãe. Falava assim, não, tá aqui, ó, você me deve, você me abandonou, tá aqui, ó, de novo. E eu cortei relação com ela com os meus 23 anos e voltei depois que eu me separei, né? Aí depois eu fui embora para Taubaté, aí conheci o pai dos meus filhos, terminei esse relacionamento com essa pessoa que ficou comigo desde os primeiros passos da minha filha até o último suspiro, que é uma pessoa que eu rezo e peço para Deus, tipo, abençoar muito a vida dele, porque é uma pessoa, foi maravilhosa. E é interessante que mesmo quando a gente nasce em lares profundamente adoecidos, e tem famílias que eu costumo dizer que parece que jogaram uma granada, né? Lá dentro, cheio de prego, e todo mundo é esfaqueado, todo mundo sangra. E é engraçado como vocês citam pessoas de fora do sistema que pegam na mão da gente, como a vida prepara o divino, enfim, prepara pessoas para fazer o papel daqueles que a gente acredita que devem, né? E como você vê, como que os homens, e é muito bacana isso, quando a gente está no feminino, quando a gente
consegue demonstrar a nossa vulnerabilidade, ou quando a gente consegue mostrar as nossas carências ou as nossas necessidades, como que os homens se colocam nesse papel de cuidador, de doador. Você vê que ele não era o pai dessa menina, mas por amor a você, ele se colocou nesse lugar e, como você diz, acompanhou desde segurar a mãozinha dela para ela andar Primeiros até o passos. último suspiro. E esse tópico, Patrícia, eu coloquei aqui, né, para a gente falar a dor e a delícia da maternidade, né? Como é difícil, e eu venho de mulheres que enterraram filhos, conheço muitas mulheres, minha avó mesmo enterrou muitos filhos, crianças, minha mãe dizia, eu prefiro morrer do que enterrar vocês, eu quero que vocês me enterrem, mas como que a vida ela tem um ciclo que a gente não tem domínio, e como que é difícil para uma mãe tomar no coração e seguir adiante, tendo que lidar com um destino tão desafiador e uma vida tão curta de um filho. Olha, é algo que você vai levar para o resto da vida. Por exemplo, depois que a Carol faleceu, eu dizia que eu não queria mais ser mãe. Uhum. Tanto que depois, quando eu engravidei da Mirella, eu liguei para minha mãe, contei, e ela me xingou. Ela me esculachou, desligou o telefone na minha cara. Ela falou: se acontecer isso com você de novo, eu morro. Eu não aguento mais ver seu sofrimento. E quando eu descobri que eu estava grávida da Mirella, eu pedia para que Deus que eu não fosse nada parecida. Tipo assim, eu quero totalmente diferente se for menina e eu não quero que seja menina. Então, até o terceiro, quarto mês, quando eu descobri que era menina, foi uma angústia, Um né? drama. E quando a Mirella nasceu, eles tiram sarro de mim até hoje, porque eu era aquela mãe que eu lavava o ovo. Nada entrava dentro da minha casa se eu Sem não lavar. lavasse. Então, tipo assim, tudo que entrava dentro da minha casa, eu lavava. E, tipo, eu morava num apartamento que era piso laminado. E quando as pessoas iam visitar ela, nossa, ela vivia doente, porque as pessoas iam visitar ela, pegava ela no colo, eu ficava olhando onde ela colocava a mão, se ela não ia pôr na pessoa e pôr na boca. E a pessoa saía, eu já ia dar banho nela, e eu dava banho nela, e eu pegava álcool e passava na casa inteira. Então, tipo assim, foi um negócio muito enlouquecedor para mim os primeiros 6 meses dela. E aí eu lavava o ovo, eu lavava o leite, tudo na minha casa eu lavava. Eu não saía de casa sem a minha panela elétrica, porque eu não gostava que ela comesse nada na rua. Tinha que ser tudo fresco, panela elétrica, arroz, tipo assim, o feijão eu levava. Mas era um cuidado absurdo, né? Excessivo, De né? medo de acontecer alguma coisa. E daí eu costumo dizer assim, que Deus olhou para mim e falou assim, olha, Patrícia, você tá depressiva, né? Você tá aí com seus problemas, tomando seus remédios, eu vou mandar a Mirella. Daí ele viu que a Mirella é branda. Tipo, a Mirella era aquela uma que, tipo, eu cuidava e ela tava ali. E aí chegou um determinado momento que Deus falou assim: não, eu vou sacudir a sua vida. Aí Deus falou assim: eu vou te dar alguém que você não vai conseguir pensar em ter depressão. E aí veio o Murilo. E o Murilo, ele já chegou chegando. Eu descobri que eu tava grávida do Murilo de 4 para 5 meses. Eu entrei no restaurante da fábrica, eu tava de dieta, porque eu tava engordando, eu não sabia porque eu tava engordando. E aí eu senti uma vontade absurda de comer arroz e feijão. Aquela vontade de comer arroz e feijão. Eu falei, não, tem alguma coisa de errado comigo. E aí eu falei, eu acho que eu tô grávida. Aí fui, fiz o exame, deu positivo. Só que não tinha, eu tomava injeção. Aí eu fui no meu médico, doutor Roberto Aisman, que é um amor de pessoa. Eu falei, doutor, como é que pode? Como assim eu tô grávida? Ele falou, Patrícia, não vai querer que eu te explique, né? Ele falou assim, Você você não tá tá grávida. sabendo? Eu falei assim, doutor, eu tomo injeção. E ele falou assim, não, mas deve ter acontecido alguma coisa. Eu falei, não, tipo, eu tomo injeção. Ele falou, você não ficou doente, tomou nem algum remédio? Uhum. Aí eu tinha ficado doente, eu tenho bastante, eu sempre amei moto, né? Uhum. E aí eu andava muito de moto e eu tinha sinusite, eu tinha tomado antibiótico, o Astro. Falei, doutor, já sei o nome dessa criança, vai ser Astro, porque foi o antibiótico. E aí o Murilo já chegou, descobri que estava grávida, o Murilo já começou a querer sair. Aí ele já começou a, tipo, extremamente avançado e eu comecei a ter um pouco de dilatação e o médico mandou eu ficar de repouso e fica com o pé para cima e eu quero você deitada e eu não quero você nem sentada. E eu pegava meu atestado, assim, jogava dentro da bolsa. Eu trabalhava, não queria parar de trabalhar, extremamente agitada, botava dentro da bolsa e ia trabalhar. Aí no outro mês, a mesma coisa, aí meu ex-marido virou pra ele e falou, doutor, você vai gastar papel e caneta, que ela vai botar esse atestado na bolsa e ela vai trabalhar. Ela não vai, a senhora acha que ela tava de repouso esses dias todos? Não tava. Aí ele só me deu aquela, né? Ensinar a cuidar do filho a gente ensina, você já perdeu um, então é responsabilidade sua.
Aí eu fui embora pra casa chorando, fiquei lá, né, com a perna Rasteira. assim. No chão. E aí veio o Murilão. Quando o Murilo nasceu, ele trouxe, assim, um caos pra minha vida. Que eu tinha, assim, dormir e acordar pensando como é que eu ia manter ele vivo. E aí eu não tinha mais tempo de ter depressão. Então eu falo que o Murilo. E o Murilo era assim: eu ligava pra minha irmã, ô, Pri, você pode ficar com o Murilo? Ah, não, eu acabei de descobrir que eu vou, tipo, fazer qualquer coisa. Mas Vou ninguém cortar a queria unha do ficar. pé. É, tipo assim, qualquer coisa ela inventava. Por quê? Porque eles tinham medo de não me devolver o Murilo inteiro. Porque ninguém conseguia me devolver o Murilo Terrível. inteiro. Ele foi pra casa da avó, ele correndo, quebrou o braço. Ele na casa da minha irmã botou o dedo lá, minha irmã fechou a porta do carro. E aí ele simplesmente falou: madrinha, olha o meu dedo. A minha irmã abriu a porta, caiu sentada, desmaiada, assim, eu não tô acreditando. E o moleque com o dedo torto. Então, assim, ele sempre foi aquele cara que ele falou: eu cheguei, tipo, ninguém mais fica quieto. Quieto. Até uns 7 para 8 anos, ele foi esse caos. Então, aí eu falo que eu não tive mais a oportunidade de ter depressão depois que o Murilo nasceu. E daí depois ele se transformou esse cara que é pro amor, né? Esse ursinho carinhoso meu. Ursinho carinhoso. Então, eu acho que a maternidade foi dolorida. Demorou muito para eu ressignificar esse luto dela, tanto que eu trabalho muito isso até hoje. Mas, assim, eu acho que Deus me deu a oportunidade de novo de ter os dois. E eles são crianças maravilhosas. Tipo, é aquela moça linda lá embaixo que não me dá um A pingo Ariel. de Ariel e o trabalho. ursinho carinhoso. Ela não me dá um pingo de trabalho, ele é uma fofa. E o Murilo é essa criança que, tipo assim, transborda amor. Então, eu acho que isso fez com que eu visse a maternidade de outra forma. E parasse ali, né, de emitir boleto para minha mãe. Não só a fato dos dois, mas a constelação também ajudou bastante, né? Comecei a ver com outro Eu olhar. vejo nitidamente na história de vocês uma coisa muito radiante, que é a conexão com a fé. Até mesmo para que a gente possa chegar e encontrar as pessoas certas, com as informações certas, as terapias que vão fazer sentido para a nossa história. Há um grande ato de fé, um grande ato de fé quando a Carol toma essa história toda e, apesar dessa dor, desse aborto, dessa história, ela reconstrói uma família e, mesmo muito adoecida, diz assim: chegou um ponto que eu olhei e falei assim: Senhor, eu não quero mais isso aqui para mim. Isso é um ato de fé. E é muito interessante a gente olhar que, como a Carol falou, mas Deus não habita no caos. Ele realmente não habita no caos, mas ele entra lá para tirar a gente. Ele entra lá Podia não tá lá, mas ele diz assim: peraí que eu vou tirar você daí. E como que Deus é respeitoso, né? Eu tinha uma grande amiga do meu pai que ele dizia assim: Deus é profundamente respeitoso. Ele não nos obriga, ele espera a nossa ação. Você vê que enquanto não houve uma consciência, e isso é próprio da experiência humana, uma vivência, e algo nos mover, a gente diz assim: eu tô doente, eu preciso de ajuda, eu preciso sair daqui. Quando a gente faz isso, que é um grande ato de fé, que é se entregar, isso é se entregar a uma realidade. O mover acontece. O mesmo aconteceu com você diante da maternidade, Patrícia. Tá por uma dor dessa magnitude, se a gente for pensar nisso como um abalo sísmico, ou seja, um terremoto, isso é um terremoto de magnitude 7. Derruba cidades inteiras dentro de uma alma, né? Uma coisa é você perder uma gestação, uma perda gestacional, uma mulher com 3, 4, 5 meses, né? Outra coisa é uma mulher que está à beira de parir e essa criança morre dentro dela, tem que fazer um parto de uma criança morta. Outra coisa é a mulher parir, pegar o filho no colo, amamentar e ele com dias morrer. Outra coisa é uma criança na primeira infância. Outra coisa é uma criança com 7 anos de idade, falando, conversando, expressando sua alma. Nítida de tudo que tá acontecendo, né? Consciente disso, né? Então, por isso que eu falo, se a gente for comparar com um terremoto, é um terremoto de magnitude 7. E como que os encontros de fé? Eu sei que Carol é uma mulher protestante, uma pastora, né? E Patrícia é uma mulher mariana, como eu, muito católica, a gente é fãzaça de Requiem Aparecida. Em que momento, Carol, esse ato de fé, essa conexão perfeita que você falou assim: eu só tô aqui, eu só vou adiante porque Deus me tocou nisso. Que ponto foi esse? Patrícia também, a mesma pergunta. Eu acredito, assim, que
ela estava falando do Bernardo. Você Porque vê a semelhança. O Bernardo, ele aconteceu, né? Eu não posso tomar remédio. Então, teve uma vez que eu fui ter relação com meu marido, a gente iniciou sem camisinha depois, né? E nesse momento, ele disse que ele sentiu algo, Homens sentem. ele O dia que sente, faz ele o filho. sentiu que saiu algo, mas não era, né? A finalização não era. Ele sentiu, tal. E aí, janeiro de 2015, eu orando, e eu me vi com um vestido florido, um barrigão desse tamanho. Aí eu disse, o que é isso? Eu disse, que eu não queria ter outro filho. Eu já dizia, Deus, eu já não tenho sanidade para cuidar de um, como é que eu vou cuidar de dois? Verdade, é bom. Né? Como é que eu vou cuidar de dois? Tanto que a minha gravidez do Bernardo foi toda com depressão, com medo, apavorada. Né? E aí, quando eu descobri, eu tava com 3 meses. Porque eu comecei a enjoar e a minha tia, tu tá grávida? Eu digo, tô nada, tá assim, tá assim. Minha menstruação sempre foi desregulada. Quando eu não fui nem fazer exame de sangue, eu fiz o da farmácia e já fui correndo para fazer uma ultrassom transvaginal. E aí o médico disse, você veio no limite, porque a primeira ultrassom tem que ser transvaginal, mas é até 3 meses. Uhum. Quando eu vi, já tava lá o menino. E aí eu sonhei com ele 3 vezes, do jeito que ele é, né? O Bernardo quebrou o braço, foi para casa do avô. Primo do Murilo. Foi para casa do avô, descendo patinete. O avô diz: não sobe até a ladeira lá, que o estacionamento do meu sogro é assim. Vai só até a metade. Aí meu sogro entrou rapidinho fazendo não sei o que, ele foi lá em cima. E isso o meu sogro depois mostrou na câmera. Ele foi lá em cima, caiu, não se machucou, voltou de novo. Quando ele voltou, se machucar. Quebrou, que ele engessou. O médico botou no lugar. Ele conseguiu tirar do lugar do gesso. E ele está esperando o osso crescer no lugar. Para não ter que fazer cirurgia, que ele fez um escândalo pro médico dele. E aí, ainda tem até que levar no médico aqui em São Paulo, que o médico lá de Manaus disse, então vamos esperar crescer e acompanhar. Né? E ele olha pro braço dele, o braço dele é meio torto aqui. Bernardo. Então, o Bernardo, ele veio assim, vai ser assim, eu assisti o filme Bernardo tinha 3 anos. Né? Então ele viveu também um pouco dessa depressão, dessa angústia, dessa doença e através dele assim ele é cura para mim. Ao mesmo tempo que ele é extremamente agitado, ele é extremamente carinhoso também. É o Murilo. Muito, né? E às vezes até eu digo, meu filho, pelo amor de Deus. Aí ele diz, ataque do gordinho, ele se joga em cima de mim. Ah, e ele é gordinho também. O Murilo é gordinho também. Aí ele se joga em cima de mim, assim. E por eles, eu acho que por eles, eu disse, não, eu preciso me tratar, eu preciso ser... Eu passei minha gravidez, tive depressão na gravidez, depressão pós-parto, eu tinha medo que ele morresse. Absurdo. Eu tinha medo, todos os dias eu pedia que ele não morresse. Tanto que esse medo passou pra ele, que ele tinha aquele choro, que eu não lembro qual é o nome, terror noturno, ele tinha. Até que um dia Deus falou, abraça ele, diz, eu sou sua mãe, vai ficar tudo bem. E dali, que é recém-nascido, ele nunca mais teve. Então foi esse momento que eu disse, não, eu preciso me tratar, eu preciso cuidar de mim. Porque ele é desafiador. Ele fala na minha cara, ele me confronta. É o Murilo. É uma benção, né? Então, esse momento, assim, pelos meus filhos, pela dor, né, que eu sempre vi no Leonardo também, que o Leonardo é completamente diferente. Ainda bem que o Leonardo é diferente. Leonardo em casa, quando tá ele e o pai, não tem nem barulho, né? Ele é um príncipe. Ele é um príncipe. Muito tranquilão. Então, eu acredito que quando eu vi, eu disse, não, eu preciso trabalhar esse mim, eu preciso me tratar, eu preciso... E o processo de terapia não é fácil. Eu chegar nesse ponto de eu dizer tudo isso sobre mim, saindo da vítima, foi todo um processo. São anos. Né? São anos de processo para você entender, não, aqui eu preciso despertar. E nesse processo, eu estava na igreja já há 14 anos, mas eu sabia que faltava algo ali. Eu sabia que tinha algo, não que faltava Deus, mas que faltava algo em mim ali, tinha alguma coisa fora do lugar. E quando eu comecei a terapia com a psicóloga, eu também comecei a terapia com Deus. Aí ele foi me ensinando versículos da Bíblia para eu orar na minha cabeça. Ele começou a me mostrar que o apóstolo Paulo, ele tinha um conhecimento profundo nessa área. Então, o primeiro versículo que ele fez, que eu comecei a orar e eu comecei a sentir algo diferente, ele diz assim, as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas de Deus para destruir fortalezas. Onde são essas fortalezas? São aqui.
Sim. São as dores Informações. e os traumas que ficaram lá da tua infância que estão influenciando totalmente tua vida adulta. E ele fala assim, derrubando os nossos argumentos, né? Tinha muito argumento a respeito da minha mãe, que nem ela, né? Muita nota promissória, muita dívida, Muito boleto, né? E derrubando e levando cativo a minha mente a obediência de Cristo. Uhum. Então, eu vi que eu não tinha realmente perdoado minha mãe, eu fui no túmulo da minha mãe chorar, porque eu não chorei quando ela morreu. No dia que eu fui no túmulo dela, eu fui com a Suelen, lembra da Suelen, né? Uhum. A Suelen dentro do carro comigo, eu estacionei no cemitério, quando a gente saiu do carro veio um vento que ficou rodeando a gente assim. E na hora, o telefone da Suelen tocou, ela disse, pastor, é minha mãe. E a Suelen tinha um conflito terrível com a mãe. É minha mãe. Eu digo, então entra no carro, vai falar com ela. Aí eu fui, né? Esse vento foi comigo até o túmulo da minha mãe. E ali, isso foi, eu não lembro se foi 2019, minha mãe morreu em 2000. Uhum. E eu chorei a morte da minha mãe como eu nunca tinha chorado, de verdade. Uhum. E quando eu voltei pro carro, a Suelen disse, pastor, eu me reconciliei com a minha mãe. E até hoje, muitas mulheres já se reconciliaram com a mãe. Uhum. Depois eu comecei o meu trabalho, né? Então, ali eu estava me reconciliando com ela. Eu sei que ela não estava ali, mas dentro de mim, eu estava curando a minha mãe dentro de mim. Então, o meu processo de cura, o meu processo de crescimento também, como pessoa, como profissional, como esposa, como mulher, foi curar essa mãe, que a minha maior mágoa era da minha mãe. Minha mãe excluiu o masculino de mim, ela dizia, você não precisa de um homem. Homem não presta, né? Ela tinha tido a dor, a ferida dela do masculino, ela implantou em mim. Você não precisa de homem. Você tá vendo aqui que você tem tudo e você precisa de um homem para lhe sustentar? Não, eu lhe dou tudo. Então ela me ensinou a odiar o masculino, né? Por pouco eu acho que eu não virei homossexual, mas assim, eu precisava ir naquele dia lá, né? E sempre orando a palavra. Tem outro versículo que diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente fique em paz aqui dentro. Sim. Porque infelizmente, muitas igrejas mostram que a vontade de Deus é você ficar rico, ter uma lancha, ter isso. Mas não adianta ter nada disso se você não tem paz, se você não tem tranquilidade no seu coração. E eu vivi em tormenta. Eu amanhecia e dormia. Eu não dormia, na verdade. Eu virava bicho, né? Que nem o povo diz lá em Manaus. Eu trocava o dia pela noite, Uhum. né? Então, eu não conseguia dormir. À noite, dormia o dia inteiro e imensa, né? Eu pesava mais de 100 quilos. Então, a partir do momento que eu também comecei o tratamento, eu comecei a emagrecer. Mas eu tinha que trabalhar essa dor, essa ferida profunda que eu tinha da minha mãe. Porque eu queria que ela me protegesse com ela. Eu queria o colo da minha mãe. Eu queria que ela perguntasse como eu tava. Que ela nunca perguntou. Uhum. Ela sempre impunha, olha, sua tia lhe ama, engula isso e eu não vou sair daqui. E a minha irmã mais velha conversava com ela, mãe, a senhora pensa que a Carol não entende? Converse com a Carol. Ela não conseguia. Hoje eu entendo isso, que ela não conseguia conversar comigo, né? A dor dela era tão profunda, ela não conseguiu lidar com a própria dor, porque quando ela estava no leito de morte, ela dizia, Deus, o que eu fiz de errado? E eu com ódio aqui dela, dizendo assim, ai, se eu tivesse coragem, eu quero que eu diga que a senhora fez de errado. Tipo, eu tenho uma lista aqui. Peraí, deixa eu lhe dizer. Porque quando um ser humano que passou por uma vida muito em desequilíbrio, ele pergunta, ó Deus, por que eu, Senhor? Isso daí é uma prova cabal de que não há a menor consciência. E eu acho que é um lugar difícil para o filho reconhecer que nada vai mudar ali. Nada. Eu digo que a gente que convive com mães adoecidas, e eu falo isso porque minha mãe morreu tem pouco tempo, tem 3 anos que minha mãe morreu, e um mês antes da minha mãe morrer, ela passou a tarde toda infernizando eu e meus irmãos. E assim, com áudios inaudíveis. Áudios inaudíveis. E por um momento, eu saí do meu lugar e entrei num buraco de minhoca, caí na cartola do coelho da Alice e não sabia, eu não sabia sair. Me deu uma crise de choro e nisso ela me mandava os áudios inaudíveis. O Rafael, meu irmão, me chamava de um lado, minha mãe tá me enlouquecendo. O Felipe chamava do outro e dizia assim, essa batalha. Quanta luta, eu dizia.
E eu dizia, não ouve, não ouve, não. Mas eu já estava abalada, eu dizia para eles, porque eu sou mais velha, eu dizia, não ouve, não ouve. Mas eu já tinha caído na armadilha, já tinha ouvido um. Eu fiquei tão desorientada que eu liguei para uma professora minha, que é mais velha, eu falei, eu preciso de uma mulher maior para me tirar daqui. Porque quando você tem uma mãe adoecida, você vai precisar de várias outras pessoas para que te forneça aquilo. Mesmo tendo uma mãe maravilhosa, outras pessoas vão contribuir. Mas quando sua mãe está doente, você precisa de uma outra referência. E não é substituir, é você buscar a fonte de conexão. Essa minha professora deu 2 tapas na minha cara e falou: sai daí, tira essa jaleca do seu olho, volta para cá agora. Volta pro Isso é uma demência emocional. Ela não tá falando com. Aí eu mandei um áudio, eu falei: olha isso. Ela falou: ela tá falando com o pai dela. Ela tá cobrando de você o que ela gostaria de ter cobrado do pai dela. Por que que você tá se doendo? Aquilo me fez assim, ó. Voltei pro corpo. E quantas pessoas não são essas que a gente precisa ter como alguém na torre do lado de fora, para quando a gente erra de bobeira e entra nesses labirinto maluco, pra pessoa falar, ó, direita, esquerda, saiu. Foi isso que ela fez. E a religião faz isso, os mestres, os mentores fazem isso. Eu lembro uma vez que, durante um atendimento, você fez isso comigo. O que eu aprendi nesse Eu dia. comecei a chorar e falar, daí você virou pra mim e você falou assim, Patrícia, o que eu tô entendendo, você quer voltar ao passado e consertar? Não, então tá bom, aceita, o que adianta você chorar? Então é o seguinte, vamos falar daqui pra frente. Aí eu fiquei, é verdade, eu não tinha pensado nisso, o que adianta chorar? Deixa eu pensar nessa possibilidade. Quando a gente fala desse ponto de fé que você falou, eu estava na igreja, mas eu comecei também uma questão de autoconhecimento, né? Em muitas filosofias, acredito em todos os livros sagrados, todas as religiões do mundo, em algum lugar está escrito assim, conhece a ti mesmo, né? Conhece a ti mesmo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade não é, muitas vezes, a versão que a gente conta. Sim. A gente conta a partir da dor, a gente conta a partir da ferida. E uma coisa que eu acredito que é vital para qualquer pessoa, qualquer mulher que vai nos assistir e que teve uma relação muito difícil com a sua feminilidade. Quando eu estou falando feminilidade, eu estou falando mãe, avó materna, bisavó, tias avós, tias irmãs da mãe, olhando para a família paterna. A avó paterna, as irmãs do pai são mulheres. Eu sou o clone da minha tia Clarice. Tanto que ela diz, a Gisele é mais minha filha do que minhas próprias filhas. Pra você ver o tamanho da influência da família paterna na vida da gente. A gente, às vezes, a gente olha só pro lado materno, excluindo o lado paterno. Muitas dessas mães, que provavelmente foi o caso da sua mãe, que morreu tão jovem, minha mãe também morreu relativamente jovem. Hoje, uma pessoa morrer com 60 anos é morrer jovem, né? Meu pai morreu com 58 anos, minha mãe morreu com 66 anos. No dia que meu pai morreu, meu pai e minha mãe passaram a vida toda se esfaqueando. E no dia que meu pai morreu, minha mãe praticamente comprou o caixão. E ela só esperou morrer. Minha mãe pedia para morrer todo dia. E quando a gente olha agora com os olhos nas lentes sistêmicas que todas aqui temos, e eu demorei muito até essa cena, e talvez seja uma grande cena para quem vai nos assistir, essa mulher que nos feriu, ela não é, primeiro de tudo, a nossa mãe. A nossa mãe foi a pessoa, no caso da sua, primeira mãe biológica, que em primeiro lugar é dela, em segundo, essa mulher que de repente olhou uma criança na maternidade e alguma coisa divina acendeu nela um desejo de falar, eu não sei porquê, mas eu vou levar essa menina porque eu vou dar um outro destino para ela. E por pior que tenha sido, ela cobriu a tua cabeça, ela te alimentou, o que ela não deu conta, ela te deixou com a própria mãe dela, né? Da mesma maneira, a sua própria mãe e depois sua madrasta, que é uma pessoa tão importante na sua vida. E a cena que para mim foi que me tirou totalmente desse lugar de julgamento, totalmente dessa vítima, que me fez jogar fora a pasta de boleto, é que a minha mãe era muito mais ferida do que eu mesma era. E a minha mãe caminhou na vida esfaqueada. Quando eu entendi essa cena, que minha mãe tinha vários punhais enficados no corpo e que isso sangrava, e que apesar dessa cena, ela escolheu um homem, tomou uma semente dele, disse sim à gestação, sim ao risco de morte no parto, sim a me criar, e ficou com meu pai a vida inteira até a gente ficar adulto, e cobriu minha cabeça, me sustentou, e com 16 anos eu saí da casa dos meus pais, mas eles não tinham mais nada para me dar, e eu não tinha nada na minha alma que pudesse
sarar o que era aquilo tudo. Então, o dia que eu entendi, eu falei, cara, minha mãe viveu até os 66 anos esfaqueada e sangrando. Daí você retira todos os seus queixumes, todos os seus boletos. Você diz, meu Deus, apesar disso tudo, ela deixou a gente do jeito que deixou. Que ridículo, eu tô aqui pedindo alguma coisa. Eu recebi tudo. E essa frase, a vida é tudo, e você recebeu a vida 2 vezes, porque quando uma mãe biológica, eu digo que toda mãe adotiva, toda mãe que doa um filho, ela é como Joquebede, que bota Moisés no cestinho e entrega um destino que ela não tem nenhum domínio, mas ela sabe que o destino é outro, né? E a sua mãe, que num determinado momento falou: não dou conta, meu destino é outro, eu vou prejudicar essas pessoas. Então sigam para a família do pai. O como que o divino age todo tempo. Nós que somos marianas, então a gente não deita no colo da mãe, deita no colo de Nossa Senhora, e é um colo maravilhoso, fantástico. Os protestantes tomam isso de uma outra maneira, né, com o Divino Espírito Santo, principalmente esse mover divino. E nesse caminho todo, gente, qual foi o grande ponto de virada? Carol fala muito desse filme, não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, né? E quem mais impactou sua vida que você disse, cara, isso daqui tudo vai ficar. Eis que tudo se fará novo. Em que momento vocês enxergaram essa. Eis que tudo se fará novo, que encontrou um novo caminho, apesar de todas essas dores? Na verdade, eu tenho uma pessoa, né, que eu digo que quando eu crescer, eu quero ser igual a ela, que é a pastora Joyce Meyer, dos Estados Unidos. E um livro que fez muita diferença nesse processo, para mim, de cura, foi Batalha na Mente, dela, onde eu aprendi a usar a Bíblia. Hoje, as lives que eu faço é a cura das emoções à luz da Bíblia. E isso tem muito dela, do que eu aprendi com ela. Ela tem um trabalho mundial hoje voltado para essa área emocional. Ela viveu 18 anos sendo abusada pelo pai. A mãe sabia, não fez nada. Então, o processo de cura foi muito doloroso para ela. Então, todos os livros dela, tem vários livros que são muito conhecidos, é voltado para essa questão emocional. E eu já estava fazendo 2 anos de tratamento com psicólogo, mas eu ia e voltava, E esse livro dela fez muita diferença para mim, até que também, depois de muita oração, né, eu pedi a Deus e já orava a palavra e já declarava. E foi quando a minha tia aqui de São Paulo, essa tia que mora em Guarulhos, me falou da constelação familiar. Foi ela que te trouxe essa informação. Foi ela que me trouxe essa informação em meio à pandemia, no caos que estava. E aí eu comecei a estudar sobre isso, não para eu me tornar consteladora, né? Para si própria. Para mim própria. Conhecimento. Comecei a estudar, fiz a minha primeira constelação online com, não lembro o nome da pessoa aqui de São Paulo. E aí conheci você nesse processo todo, eu estava estudando ainda. Sim. E você foi muito importante também para mim. Gente bonita e do bem, voltando depois de um pequeno problema técnico aqui no TX Publicidade, mas já está tudo resolvido. Vamos voltar para a gente finalizar esse papo maravilhoso. Faltou café com bolo, né? Patrícia falou da cena do café com bolo, faltou Deu café vontade. com bolo. A propósito, a gente pode fazer isso depois de sair daqui. Eu gostaria, antes da gente entrar na nossa finalização, que vocês tirassem um card sobre a maternidade. Eu gosto muito de trazer os cards de saberes sistêmicos e eu acredito que eles sempre trazem um recadinho pra gente. Fiquem à vontade e tirem um de cada. Pode virar? Pode? Se quiser óculos, que aqui a gente empresta óculos, tá? Não, aqui o meu óculos é pra longe. Esse card é sobre as mães, ele sempre traz uns recados potentes para nós. Eu gostaria que vocês tirassem um oráculo do pão também, que é um card que eu amo, que fala sobre virtudes humanas. E essa imagem do coração em chamas, que fala muito do coração, do Sagrado Coração de Jesus, né? É uma referência direta, né? O que nos guiou até aqui? Qual foi a maior virtude
né, principalmente de vocês, nessa trajetória e já entrando no nosso clima de encerramento, embora o papo esteja maravilhoso, né? Qual é o recadinho aí de vocês? Pode ler? Pode. Cada um traz consigo um pedaço dos pais, dos seus antepassados que vieram antes, de crenças, condicionamentos, modos de pensar e viver. Hoje já sabemos que herdamos dos nossos antepassados não somente o DNA, mas todo o campo de memórias e informações. Quando duas pessoas se juntam, são famílias que se atraem. Geralmente, as dores e os vazios do seu sistema são as mesmas do sistema do seu parceiro. As famílias são como espelhos e se unem visando compensar o que lhes falta ou buscando se curar juntas. Amplie seu olhar para a família do seu parceiro. Existem crenças ou modos de pensar similares? Dores, doenças, fatos ocorridos nas gerações passadas têm ressonância? A resposta para algo do seu sistema pode ser encontrada ao fazer esse movimento. Olhe com respeito para a família do seu parceiro, permitindo que ambas sejam curadas. Aí a outra é discernimento. Entender e aceitar o que nos é verdadeiro e necessário aqui e agora. Saber dar direção ao que não nos cabe neste momento. Perceber, intuir e filtrar. Separar o joio do trigo, entender o que nos fala nossa alma. Profundo. Discernimento foi o que te trouxe. E essa similaridade entre os sistemas, ela é muito grande, tanto de ajuda quanto de adoecimento também, né? E você, Patrícia? Crianças difíceis e o elo familiar. Bert diz que nenhuma criança é difícil. O sistema é que está em desordem. A principal desordem decorre de alguém que foi excluído. O que a criança faz fica vinculado às pessoas que tiveram destinos difíceis ou que não foram aceitas. As crianças taxadas de difíceis são justamente as que têm maior amor pela família, porque aceitam cegamente a tarefa de trazer à tona o que precisa ser visto, menos que isso lhe custe o futuro, a saúde ou a própria vida. Portanto, crianças hiperativas, depressivas, com personalidades desafiadoras ou que apresentam dificuldades de aprendizagem podem estar apenas manifestando a desordem do sistema. Se você acha que esta criança difícil pode ser o seu filho ou filha, reflita o que ou quem foi excluído do seu seio familiar. Compreenda que neste sistema este comportamento faz sentido. Acolha no coração aquilo que o seu filho ou filha pode estar amando e diga: eu respeito as suas lealdades. Paciência. Entender que tudo tem o seu tempo. Que tudo vem a seu tempo, dar o tempo necessário para crescer, brotar, florescer, aceitar o ciclo da vida, respeitar o fluxo do tempo, observar o tempo passar, esperar o tempo certo para plantar, para colher, para agir, para seguir, para aprender. Bacana. De fato, você teve muita paciência. Esses cards falam profundamente no nosso coração e a gente entrando já no clima de finalização do nosso encontro, que foi maravilhoso. E eu adoro vir para estúdio porque a gente vem com uma ideia, chega aqui, outra coisa aflora, tem um campo próprio. Carol, quem você se tornou nessa jornada? E hoje você ajuda mulheres? E o que você pode falar para uma das mulheres que vão assistir isso aqui e vai se identificar? Uma filha adotiva, uma mulher que teve uma primeira relação de insucesso, uma mulher que esteve num casamento e está num casamento e tentou sair dele muitas vezes, uma mãe que não entende por que é tão violenta com seu filho. Quem você se torna nesse caminho e que você pode dizer para essa mulher que vai nos assistir e que pode estar vivendo muito próximo a outras versões suas? Quando você perguntou aí, né, eu digo, meu Deus, o que eu vou responder? Mas a resposta que veio ao meu coração, né, até emocionando, eu descobri o nome da minha mãe, consegui descobrir. Eu sou Maura, eu sou Rosângela, eu sou Odila, eu sou Elita, eu sou Rosineia, eu sou Sueli. Eu sou todas elas. Só que antes eu vivia só as dores delas. E o recado que eu tenho para as mulheres é isso.
que dentro dessa mulher que você só vê... Eu sou Ana também, né? Minha sogra. Quando nós só julgamos e apontamos, nós ficamos presas só às dores delas. Mas quando a gente aprende a olhar com um olhar, né, sistêmico, com um olhar de amor, de misericórdia, a gente descobre que dentro dessas mulheres existe uma força muito grande. Existe uma beleza, existe algo extraordinário. E quando a gente sai do lugar da nossa criança e para de cobrar essas mulheres, a gente consegue tomar essa força e viver. Não dá para excluir elas. Então, você que precisa perdoar sua mãe, você que, na verdade, né, a mãe não se perdoa. Ela deu o que pôde, mas você que julga, você que aponta, você que cobra ainda. Eu não sei quantos anos você tem, mas às vezes mulheres de 40, 50, 60 anos ainda cobram. Mesmo que a mãe já tenha ido, você está perdendo vida. Porque ela te deu a vida, ela foi aquela que decidiu por você. E ela te deu o que ela pôde. E quando você conseguir aceitar isso, quando você conseguir... A consteladora, que é psicóloga também, a Cristiane Florentino, ela diz assim, quando você conseguir incorporar a sua mãe, né? Quando você conseguir integrar ela por completo, aí você vai estar realmente viva. Isso não quer dizer que talvez a sua mãe seja um pouco tóxica e você tem que manter a distância, mas quando a gente exclui, a gente perde força. Passei minha vida inteira excluindo minha mãe presa numa depressão. A partir do momento que eu fui naquele cemitério, eu comecei a vir vida, né? Foi um fibrilador, né? O desfibrilador, não sei aquele. Foi pá! A vida veio. E hoje, quando eu estava vindo para cá, eu estava lá na rodoviária do Tietê, lembrei muito dela. E eu disse, Rosângela, você está aqui comigo. Você está aqui comigo. Eu só tive força para vir para cá, para estudar, para crescer profissionalmente. Porque ela está aqui. Então, uma mulher que eu guardei mágoa há tanto tempo, que eu joguei essas mágoas no coração do meu filho, né, do Leonardo principalmente, é o que hoje eu mais amo na vida, a minha mãe, né, que ela não me deu, ela dizia muito para mim, Gi, você não nasceu daqui, mas você nasceu daqui. E realmente eu posso dizer que hoje, com 43 anos, eu nasci da Rosângela, depois dela morrer há 26 anos, né? Então, eu nasci da Rosângela. Então, quem sou eu? Eu sou essas mulheres que fizeram parte da minha vida, que trouxeram dores, que me fizeram aprender. E quando, lá em Manaus, eu tenho a sede do projeto, e eu digo sempre para as meninas, vocês estão vendo essas paredes? Tudo isso aqui, elas estão aqui. Tanto as boas, e eu não posso esquecer também da Maria Disse, que foi a mulher que viveu com a minha mãe. Ela também está aqui, né? E eu também estou superando as dores que ela não superou. Eu estou deixando de ser uma mãe narcisista que ela não conseguiu deixar de ser. Mas ela também me ensinou muitos valores. E no leito de morte, ela morreu em 2021, fui eu que fui orar por ela. Eu nunca perdi o contato com ela depois da morte da minha mãe. E ela, quando minha mãe morreu, ela disse assim, Carol, nunca mais. Foi a forma dela pedir perdão. Existem várias formas de pedir perdão. Eu nunca mais vou fazer com você o que eu fazia. E nunca mais ela me chamou de feia. Então, todas essas mulheres estão dentro de você. E quando você quer excluir, você vai continuar sofrendo. Porque você é elas. Essa é a sua história. Aceita, que dói menos. Aceita a tua história. Então, o projeto Florescer Vidas, ele só nasceu depois que eu aceitei a minha história. E hoje são dezenas de mulheres, né, sendo ajudadas, sendo curadas através desse trabalho. Né? E eu sou muito grata a Deus por tudo que eu passei, pela minha história. Hoje eu não jogo mais na cara de ninguém o que eu sofri. Hoje eu agradeço a Deus por tudo. É isso, amiga. Nossa, Glória a Deus. Até eu me amém. surpreendi com essa... Com essa resposta, porque quando Porque você eu foi vejo, né? falando, Nossa, assim. conectou aqui elas todas, né? Eu nunca tinha visto por esse ângulo, né? De quantas mulheres nos compõem. A gente fala, mas a forma com que você trouxe agora trouxe uma clareza muito especial, né? Que profundo. E você, Patrícia? Quem você se tornou nesse caminho todo? Quem é a mãe
mãe que entregou de volta para o eterno uma menina e segue mãe de outras duas pessoas lindas. Quem é a Patrícia? Neta, filha, mãe, avó. Como eu ainda não é avó, né? Eu já sou neta, filha, mãe, avó, neta, filha e mãe nessa trajetória. E o que você diz para uma mulher que perdeu uma criança na infância? É mãe do. A gente fala perdeu, a gente vai procurar. Quando a gente perde, a gente vai procurar. A mãe que enterrou uma criança. O que eu costumo dizer, assim, para as pessoas que eu vejo hoje, depois de muito tempo de terapia, assim, faz esse ano 19 anos que a Carol faleceu. Então, se ela tivesse aqui, ela seria uma mulher de 25 anos, né? A idade da Rafa. Teria 25 anos. Quando a gente fala assim que você devolveu ou tipo assim você enterrou, é como se ela não fizesse mais parte. E eu vejo que ela faz parte de tudo. Uhum. É como se ela existisse em tudo. Então, antigamente, depois que ela faleceu, eu costumava dizer assim, eu ia para a fábrica, eu entrava no ônibus e eu ia chorando e pedindo para que Deus me levasse, porque, tipo, eu não aceitava o fato e eu brigava muito com Deus. Tanto que quando acabou quando eu voltei, né, a trabalhar, teve um conhecido que chegou em mim e falou assim, nossa, o que foi a frase que ele falou? Tipo assim, Deus quis assim. Então, tipo, imaginar que as pessoas, no momento de luto, que você enterrou, entregou seu filho para Deus, o cara chega em você e fala assim, Deus quis assim. Eu falei, nossa, que raiva de Deus, por que Deus quis isso comigo? Então, tipo assim, eu sempre via pela minha história, por que comigo? É uma doença tão rara, e que a doença dela foi muito rara. Um osteosarcoma, geralmente é uma doença que acomete adolescentes na fase de crescimento e homens, né, na adolescência. E ela era menina, e tipo, com 6 anos, na primeira infância, então era muito Fora de padrão, fora de né? padrão. Então, o médico dela, que atendeu ela lá em São Paulo, ele disse que era o segundo caso em 10 anos que ele era oncologista. Então, era uma coisa muito rara. Então, eu falava assim, Deus, por que comigo? Uhum. Por que você fez isso comigo? E depois eu parei. Depois de muito tempo, eu comecei até ouvir uma reportagem da Cissa Guimarães, ela falando que ela não perdeu um filho de 18 anos. Ela ganhou 6 anos com o filho dela. Então, eu acho que para todas as mulheres que perderam seus filhos, que devolveram para Deus, a gente não tem que pensar que a gente perdeu. A gente tem que pensar que a gente ganhou, né? Então, se a gente pensar nisso, eu acho que você enlouquece, né? Tipo, eu perdi, acabou. Não, a gente tem que pensar naquilo que a gente viveu. E, tipo, hoje eu penso muito como que em tudo que a gente passou. No tempo que foi possível. No tempo que foi possível e de tudo de bom que nós vivemos. Então, eu procuro lembrar dela, não quando ela estava doente, quando ela estava sem uma perna, quando ela estava careca. Eu procuro lembrar das travessuras, das coisas que ela falava, das coisas que aconteciam. Então, às vezes o Murilo pergunta, né? O Murilo é o que mais pergunta dela. Então, eu tento lembrar de tudo aquilo que ela viveu de sapequice, sabe? Do sorriso, das coisas bobinhas que ela fazia, das briguinhas, das birrinhas que elas faziam. Então, eu sempre falava. Eu lembro, assim, de coisas que eu falava assim, ela era muito Maria Hominho, sabe? Ela é muito moleque. Então, ela não queria usar saia. E eu lembro uma vez que eu coloquei uma saia nela, ela sentou no carro, assim, com a perna aberta. E ela falou assim, eu falei, Carol, tá parecendo a sua calcinha. Ela falou, você não quer que eu coloque saia? Então eu vou mostrar calcinha pra todo mundo. Então, tipo assim, essas coisas que eu gosto de lembrar. Porque, assim, é essa Carol que tá viva dentro de mim. Não é a Carol que tava doente, não é a Carol que faleceu. É essa Carol que vai se manter pro resto da vida em mim. Em relação à mãe, tipo, eu parei de ver para as mulheres que têm problema com a mãe. Tipo, eu acho que a partir do momento que eu comecei a não me ver como vítima, mas a minha irmã, ela sempre falou o seguinte, a minha irmã é um ser extremamente evoluído. Eu quero ser 10% do que ela é. Porque ela fala assim, para de implicar, a minha mãe deu tudo que ela podia me dar, que foi a vida. Então, a partir do momento que você pensar o quanto você é importante para você, tipo assim, nossa, como eu sou importante para mim? Tipo, o que minha mãe fez, ela me deu a vida. E a mesma coisa eu levo isso, que as pessoas falam assim, nossa, você está tão bem com o seu ex-marido.
Eu acho estranho, porque depois de tudo que ele fez, os meus irmãos acharam que eu ia fazer uma fogueira com ele. Não que eu não tivesse vontade, porque a gente tem. Eu não sou Claro. boazinha. Quando a gente vai pra Nossa. constelação, eu falo, diz, eu não sou boazinha. Eu tenho vontade de fazer uma fogueira dele. Mas, tipo, por mais que ele vá fazer, por mais que a minha mãe vá fazer, tipo assim, nada na vida é maior do que a bênção de ter 2 crianças, de eu ter 2 filhos desse casamento, e nada é maior do que a minha vida. Então, tipo assim, eu tenho orgulho da mulher que eu me tornei. Eu tenho orgulho de ser a mãe que eu me tornei. Tipo, coisa que, infelizmente, a minha mãe, a minha avó não tiveram. A Gi me deu uma caneca numa constelação que eu olhei assim e falei, tipo, todo mundo foi embora, sobrou eu. A Gi falou, não tinha que ser minha. A hora que eu abri, tava escrito lá, eu sou o sonho dos meus ancestrais. Isso é verdade. Porque, assim, para pensar. Eu fui uma das primeiras a fazer uma faculdade, né? Eu sou formada, eu tenho a minha casa, eu criei uma independência que talvez a minha mãe não teve a oportunidade de ter. Então eu fico pensando assim, eu não casei, não tive... Peraí, mas eu não casei, não tive filho, mas eu Não, me você tornei casou e uma você boa teve mãe. filho, você não está casada agora. Tipo assim, eu não mantive ali um relacionamento com o primeiro e casei, fui vó e eu tive vários relacionamentos, mas tipo assim, eu penso, hoje eu tinha isso como se fosse ruim. Hoje não. Hoje eu paro para pensar, eu falo assim, eu casei, eu descasei, eu tenho 2 filhos, tipo assim, eu já vivi tudo. Então eu tô só no lucro agora. É interessante, Patrícia, porque muitas vezes a gente quer olhar para a nossa trajetória e nos medir com a régua da outra casa, né? A régua é só geracional. Quem sou eu? Quem foi minha mãe? Quem foi minha avó? Quem foi minha bisavó? Quando você olha para trás, você fala assim, cara, eu já fui muito longe, meu Deus do céu. Esse foi um grande caminho. E é interessante você ter falado que eu saí da vítima. Esses dias, inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre isso. Às vezes você passa, por exemplo, Carol, que viveu 10 anos com a avó, que foi relativamente legal, e teve aí 6, 7 anos com a mãe. Foi 8. 8 anos. 8 anos difíceis, 8 anos desafiadores. Não vamos dizer, vamos dizer desafiadores. Mas o quanto isso também não te moldou, não te deu fortalecimento. E outra, 8 anos de problema, 8 anos lá na casa da família da avó. Ok, que terrível. Mas se a gente carregar isso, a gente passou 8 anos lá e a gente carrega mais 25 anos olhando para aquilo, a gente se abusa mais do que quem nos abusou em algum momento. Então é um movimento tão óbvio quando a gente começa a se cuidar. Meu Deus, para que eu fiquei olhando para isso tanto tempo? Por que eu emiti tanto boleto? Eu acabei me tornando igual ou às vezes pior. Eu digo que na minha trajetória, tanta coisa que eu joguei meu pai e minha mãe, eu fiz pior, 5 vezes pior. E chegar no movimento... Me uso de exemplo. Me usou de exemplo muitas vezes. E baixar a cabeça e falar, meu Deus, eu também, né? Que é uma grande frase. Quando você julga muito alguém, que você descobre, você faz igualzinho, você fala, eu também. Esse eu também tira a gente dessa arrogância. E como esse caminho nos faz crescer. Eu digo, a Patrícia não é uma terapeuta, mas ajuda mulheres de outras maneiras, de muitas formas, e já ajudou tanto as próprias mulheres da família, os próprios irmãos de tantas maneiras. O quando a gente tem um destino desafiador, enquanto isso nos prepara para ajuda de muitas maneiras, não é só ou na saúde mental, ou na saúde emocional, ou na saúde mesmo dentro de um hospital, a gente ajuda de outras maneiras. Estamos no apertado da hora, mas tinha mais conversa aí para até 9 horas da noite. E a gente nem gosta de falar, A gente não vai falar. Carol, deixa teus contatos, teus projetos, suas coisas. Você está aí em São Paulo agora, quando é que você volta a Manaus? Não tem previsão ainda, né? Mas eu tenho um projeto social lá em Manaus. Meu trabalho é online hoje, está sendo online, né? Eu faço os atendimentos online e o projeto Florescer está acontecendo online, que é um projeto de apoio emocional a mulheres que não têm condições de pagar um tratamento, né? Como a gente faz. Mas nós temos 3 terapias durante a semana, que é a cura do feminino, o supere-se para mulheres que saíram de relacionamentos abusivos. E dia de sexta-feira nós temos Vencendo a Ansiedade. E esse é um pacote, né, que eu faço por mês. E ali no meu Instagram, @terapeuta Carol Lucena. Com 2 L de Carol e depois L de Lucena. Terapeuta Carol Lucena. Você pode me encontrar.
e falar lá que tem o link já que vai direto para o meu WhatsApp e fazer parte, porque é um valor simbólico de apenas R$ 50 por mês. Você paga e você pode fazer parte desses momentos que a gente faz em grupo. Não é só com uma pessoa, tá? É em grupo, onde várias mulheres participam. Geralmente o Cura do Feminino o primeiro, ele é aberto. Ontem eu fiz aberto, né, para várias mulheres. E agora também nós estamos conectados com um projeto da senadora Damares, que é o Se Liga Irmã, que é um projeto de apoio emocional a mulheres que sofreram violência. E aí nós estamos preparando palestras lá em Manaus também. Eu acho que eu vou estar fazendo essa ponte aérea, né? Primeiro nós estamos preparando o nosso grupo lá em Manaus e eu vou fazer também um grupo aqui em São Paulo, que não tem ainda, até me surpreendi. E são palestras falando sobre a lei, sobre o que as mulheres podem fazer, como conseguir apoio. Tem abrigo também para mulheres que não tem para onde ir. E, assim, eu sei lá de Manaus, né? Daqui eu ainda vou descobrir, mas com certeza deve ter todo esse apoio para mulheres. Então, vou falar mais uma vez, né? @Carol, terapeuta, Carol Lucena. Lá você consegue falar comigo. E a gente está fazendo esse trabalho aqui, né? Em São Paulo, expandindo. Deus falou, vai. Né? Vou fazer uma especialização. Na verdade, eu vou fazer uma graduação de psicanálise aqui, né? Para depois vir a especialização em neurociência. A gente continua estudando a vida inteira, né, Gi? Com certeza. E você quer fazer parte, saber como fazer parte do projeto ou, né, também ter terapia particular comigo. Eu também faço terapia sistêmica e constelação familiar com pessoas e com bonecos. Né? E eu quero agradecer aqui a Gi pelo convite, minha amiga. Delícia receber você aqui. Eu quero vir mais vezes. Vamos fazer vários outros. Foi uma aventura para chegar aqui hoje. Foi, mas deu foi uma certo. aventura. Foi. No fim de tudo deu certo. Então, e você, Patrícia, o que você pode deixar de orientação para essas mulheres? Você trabalha com representação comercial, qual o seu @? Se alguém falar assim, nossa, essa mulher é muito legal, quero ela aqui na minha equipe, quero ela para alguma parceria, qual é o teu @, onde te encontra? Você me encontra no Instagram, Pati Petter. Eu trabalho com representação comercial de ferramentas, né, da Wonder, argamassa Jofegê e churrasqueiras Golden. Então, quem está atrás de ferramentas, churrasqueiras e argamassas, por favor, na área da construção, me procura. Exatamente. Minha gente maravilhosa do YouTube, o TikTok já caiu, a gente teve uma live muito legal lá no TikTok também. Bom, estamos aí no mês de março ainda, né? Mulheres cuidem-se. Tem o projeto Florescer Vidas com a Carol. Eu tenho a comunidade sistêmica, Sinergia Sistêmica. Toda semana nós temos uma dinâmica dentro dessa comunidade, muitos assuntos. Toda semana tem grupo de constelação familiar online com pessoas e bonecos. Se identificou com a Carol? Quer participar da comunidade da Carol? Eu vou deixar a @ dela na descrição desse vídeo. Quer participar da comunidade de Sinergia Sistêmica? Aqui na descrição desse vídeo. Vou pegar o número também da Carol para deixar nesse vídeo, o número da Patrícia, o @ delas. E vocês precisarem falar com a gente, deixa comentários. Quer compartilhar com alguém? Compartilha, deixa seu like aqui nesse vídeo, que é sempre uma alegria. No mês que vem, a gente volta com outro convidado no Reverbera Cast. O que vibra dentro ecoa na vida, na eternidade. E a gente segue aqui com vocês durante todo o mês com vários vídeos. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, meninas. Tchau. Tchau.